Ok, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Dil Ferreira e estamos mais uma vez aqui, com a licença de vocês, podemos entrar nesse programa do podcast Além das Grades, né? Para que você venha entender um pouco do que é o amor de Cristo Jesus. Nós temos aqui duas oportunidades maravilhosas, um episódio com duas histórias no mesmo conteúdo. Com Wagner, ele tem um testemunho forte para trazer da vida dele, o antes e o depois, com o Senhor no final e sem o Senhor no princípio da vida dele. E com certeza hoje você vai poder se deliciar com as pétalas do Senhor na tua vida. E eu já vou estar aqui pedindo para você nos ajudar com esse programa, compartilhando, dando o seu like, se inscrevendo, para que as pessoas possam juntar-se a nós e poder fazer esse programa crescer. Nós somos pequenininhos, mas podemos ser grandes com o Senhor Jesus e com a sua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui nessa bancada, como sempre, temos aqui o Bispo Manuel Barros, né? Que está sempre dividindo esse espaço aqui comigo, podcast Além das Grades, e ele está aqui de novo aqui para a gente poder colher esse maravilhoso testemunho do Wagner Fernandes. Amém? E é com você, Bispo Manuel. Tudo bem, meu querido? Boa noite. Tudo bem, glória a Deus, boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Obrigado pelo mais essa oportunidade, agradecer primeiramente a Deus, a oportunidade que o Senhor nos está dando. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Wagner. Que Deus abençoe sua vida, o Vitor está aqui na operação. Agradecendo a Deus e nossas lideranças que sempre têm compartilhado com o Evangelho e com a obra do nosso Deus, né? E o trabalho é árduo, abençoado, Sim, transformador e libertador. com certeza. Esse trabalho se chama evangelização nos presídios. É uma bênção de Deus. É forte, né? É forte. É forte. O trabalho nos presídios, ele tem nos feito crescer. Muitas vezes a gente sai pensando que vai levar algo para entregar para as pessoas lá dentro, para os detentos, e na verdade não. Nós vamos para acolher também, para receber também, porque a gente sai de lá fortalecido no testemunho, na palavra que é revelada pelo Espírito Santo, né? Aquilo que Deus tem trazido para o nosso próprio crescimento. É discernimento, crescimento, sabedoria. É o que Deus traz para que a gente possa distribuir essa semente com muito amor por aí, né? Isso é importante demais. Wagner, boa noite, querido. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor. Boa noite, bispo. E a paz do Senhor Jesus. Amém. E eu quero tentar, de uma forma, né, contribuir com esse trabalho abençoado, que nem eu havia narrado para os senhores, né? O foco disso tudo aqui é mostrar o que Satanás faz na vida das pessoas. Porque o que o diabo faz, as pessoas já estão cansadas de saber. Aliás, o mundo está repleto disso. O foco desse trabalho é de tentar mostrar para as pessoas o que Jesus faz na vida delas, né? Então os irmãos podem ficar à vontade, podem perguntar o que quiser, né? Porque a gente está aqui para responder, para glorificar o nome do Senhor. Sem restrição nenhuma, o que eu perguntar, o senhor vai responder Fica à vontade, pastor. com tranquilidade. Olha, tá vendo Com isso? certeza. Coisa maravilhosa, né? Com certeza o testemunho do Wagner ele vai nos trazer um grande crescimento hoje, né? Não é verdade, bispo? É verdade, eu vou pegar um gancho que o senhor falou do trabalho. Muitas vezes a gente sai, diz assim, hoje eu vou abençoar fulano e fulano. Unidade tal, unidade B, unidade C, no qual a gente tem o privilégio de ir com o senhor, né? O senhor sempre vai conosco. Sim. Faz parte da equipe da evangelização carcerária da Igreja Mundial do Poder de Deus. Inclusive, quero agradecer o apóstolo Ademir Santiago, bispo Francilé, nosso bispo Jorge, pastora Nina Pinheiro, que sempre está conosco, nos ajudando. Eles são apoiadores e eles também, na oportunidade, eles já tiveram visitando as unidades conosco, fazendo Sim, os cultos, é realizando verdade. os cultos. Isso é prazeroso, é maravilhoso, né? E às vezes a gente sai e diz assim, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo. O contrário, a gente chega lá, é abençoado. Se aquela unidade lá em Sorocaba, onde nós vamos, chega lá, o culto já está em pleno andamento, Sim. os irmãos já estão louvando, estão adorando, estão buscando, os pregadores já têm aberto o culto. Que bênção, isso é uma bênção. É um trabalho muito diferenciado, isso aí nos ajuda muito. Eu sempre falo, é uma experiência que nós temos que poucos têm, É verdade. porque nós não foi treinado em Eu academia. diria um privilégio muito grande. Grande, é. Não é verdade? Eu sempre falo que a gente não foi treinado em qualquer lugar, a gente foi direto para o deserto. O senhor estava falando agora há pouco dos presídios. Quantos são os presídios que são visitados hoje pela equipe da Igreja Mundial do Poder de Deus? Pastor, de hoje nós temos no estado de São Paulo 176 unidades prisional operando. 176 unidades 176 prisional. e tem mais outras projetadas para entrar em vigor, né? Entrar em operação. Certo. Entre CDP, que são Centro de Detenção Provisórias, e penitenciárias, e CPP, que são Centro de Progressão de Penas.
Nós temos aí bastante hoje da evangelização carcerária da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nós alcançamos uma média de 50 unidades aqui na capital e na Grande São Paulo e algumas unidades do interior. Interior de São Paulo. Estou trabalhando para expandir, né, cada vez mais, porque aquela palavra que o Senhor Jesus falou se cumpre, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ainda tem muitos que não querem. Às vezes ele tem aquele desejo de pregar o evangelho, ser um obreiro, ser um evangelista, chegar até ser consagrado, ungido, um pastor. Mas quando diz assim, nós vamos para tal área, a pessoa ele recua. Né? Ele Na recua. verdade, ele não é o chamado dele. Não é o chamado, né? É aquilo que o senhor falou, poucos são chamados, não muitos chamados e poucos são escolhidos. Eu já fui o contrário, eu comecei no evangelismo diretamente nos presídios, como obreiro, como evangelista e como voluntário na obra de Deus. E ali fui pegando, né? Sim. Ali fui pegando gosto, prazer, alegria, satisfação, cada vez mais... Né? Sentido cada vez mais realizado, cada dia mais realizado, ter o prazer de ver as pessoas sendo transformadas através do evangelho. O número de detentos? Hoje nós no Brasil, vou dar um número assim superficial, não se assuste não. O senhor está sentado, né? Nos últimos anos, eu falo isso aí com tristeza, né? Até rindo, mas com tristeza, porque nos últimos anos cresceu uma média de 13,6% a população carcerária no Brasil. Hoje nós temos, a população carcerária no Brasil ultrapassa 900 mil. 900 mil de... 900 mil, 674 mil no fechado, o regime fechado semiaberto, e nós temos mais de 230 em prisão domiciliar. O Estado de São Paulo é em primeiro lugar. Que é um fechado com... Fechado, semiaberto e o domiciliar. E o domiciliar. Entendi. Hoje no Estado de São Paulo nós temos 213 mil, né, detentos. 213 mil encarcerados. A população é grande. Infelizmente, hoje cada vez cresce mais a população carcerária. Eu falo isso com tristeza. E fora os déficits de vagas, né? Mandato de prisão que não tem lugar onde pôr. E cada vez mais os presídios, né, os penitenciários, os centros de detenções lotados, superlotados. Às vezes tem uma unidade que tem capacidade para 1.000 detentos, está com 1.500, 1.800, está o dobro da capacidade. Sim, sim. E cada vez mais amutuando o povo. E as leis tá aí, todo mundo sabe, não vou entrar nisso, que eu sou advogado, sou jurista, não vim para debater essa parte jurídica, eu não entendo nada, eu sou leigo. Mas é um número assustador. Sim, sim. É um número assustador. Hoje nós temos um número de presos no estado de São Paulo, que é uma cidade de grande porte. Uma população de 213 mil. É muita coisa. É assustador. Tem muita cidade que não tem nem metade. Não tem. Eu conheço uma cidade no interior, que eu não vou falar o nome, questão de ética. Ela tem aproximadamente 7 mil habitantes. Mas pode falar a cidade. Ela tem, hoje, ela tem 4 unidades prisionais, ela tem uma média de 8 mil detentos. Ou seja, o número de encarcerados é mais do que a população da cidade. Supera, né? Supera a população da cidade. Por exemplo, nós temos um complexo ali em Hortolândia, Campinas, que é muito grande. É uma cidade. E ali, quantos mil presos tem ali, naquele foco ali? Sim, sim. Ou seja, se fosse um complexo de universidades, né, de escola, de outras coisas, né? Sim. A situação era outra. Agregar para o crescimento né? da nação. Mas né? hoje, infelizmente, a população carcerária, o crescimento é assustador. Meu Deus. Muito assustador. Amém. E o que dói mais é que a maioria são jovens. Sim. A maioria são jovens entre 18 e 30 anos de idade. É fácil. Quanto mais... E cresce muito essa questão, isso é muito sério. É muito sério. Muito sério. Verdade. Wagner Fernandes. Eu queria saber um pouco... Você é daqui mesmo de São Paulo, de outra cidade? Você é de onde? Assim, capital? Você veio do Nordeste? De onde que é? Você é? Pastor, eu sou daqui de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, né? Venho de uma família abençoada, não de uma família evangélica, né? Porque meus pais vieram conhecer o evangelho depois de velho, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Hein? Mas é uma família trabalhadora, um pai trabalhador, sempre nos deu exemplo. Hoje, se eu for ver e lembrar do meu pai, as lembranças que eu tenho do meu pai, né, são lembranças de honestidade, de trabalho.
né? Pessoa que acordava cedo, dormia tarde. Da minha mãe também a mesma coisa. Eu pequeno, indo com ela trabalhar, né? Ela não me deixava em casa sozinha, tinha que trabalhar, necessidade do pai e da mãe trabalhando, né? Então ela tinha que me levar junto, porque não tinha aquele período integral de escola, né? Então a lembrança que eu tenho deles é de um pai, de uma mãe trabalhador. Então, assim, algo que pudesse me levar até esta vida, onde eu vou relatar para vocês essa noite aqui, que pudesse, por exemplo, vamos dizer, que os meus pais pudessem me inspirar a ir para a vida errada, eu não consigo enxergar nada, né? Porque meus pais sempre foram honestos, trabalhadores e por fim, né? Sim. A vida que me encarretou a ir para o crime, infelizmente, foi uma decisão própria minha. Me fala, que tempo, quando foi que você resolveu entrar? O que que te influenciou para você entrar no crime? Foi através do que mesmo? Olha, pastor, a gente tem que ser sincero, tá? O que começou, o que desencadeou a minha vida no crime foi as drogas, tá? Não, mas fala sobre a questão da amizade. Você não encontrou as drogas sozinho. Não, eu acho que eu entendo assim. Hoje eu tô com 43 anos, graças a Deus. Hoje eu consigo ter uma visão de que forma. É claro que as amizades, elas influenciam muito, né? Mas eu acho que a sua atitude é o que te leva você aonde você chega, né? Eu também entendo, por exemplo, que a amizade influencia. Mas só que eu também entendo que tem muitas pessoas também que falam não, certo? E não vão, né? Então, assim, eu procuro entender de que forma hoje. Que o seu não dentro desse processo é essencial. Você entende que você ficou curioso? Alguém te convidou, você ficou curioso ou não teve esse? Você simplesmente falou, vou lá, que deu, tá tudo bem? Não, Ou é aquele negócio de jovem, pastor. Você tá ali no meio dos amigos, de repente aparece a droga, aparece a bebida, aparece o cigarro. festinhas e tudo mais? Justamente ali você, né, um abismo vai chamando o outro, Sim, sim. né? Eu acredito que da minha parte não houve a resistência de falar não, né? Então uma coisa foi chamando outra e até onde a gente vai entrar hoje no testemunho. O bispo estava agora falando sobre um versículo lá no livro de Tiago, capítulo 1, né? Capítulo 1, Tiago, vou abrir aqui. E ele estava falando sobre a questão da curiosidade, né? Quer dizer, eu quero ver tal coisa, quero observar isso aqui, como é que funciona, que prazer que é ter isso comigo, né? Qual é a sensação, eu quero entender dessa sensação. Aí alguém chega para você e fala, toma, é desse jeito, você sem resistência nenhuma, você fala, pegou e abraçou a causa. Na verdade o perigo está justamente aí, né? Porque hoje em dia o acesso ele é muito fácil às coisas erradas. Sim, nossa. E se você não decidir fugir disso tudo, você vai cair nesse laço. Isso é situações armadas por Satanás. Então hoje está muito fácil o acesso à droga, à bebida, né? Então não é fácil. Na verdade, no meu caso em si, pastor, um abismo chamou outro abismo. Você começou nas drogas com quantos anos? Com 15 anos. 15 anos. Quantos anos você ficou usando droga assim? Eu comecei na cocaína, eu comecei na maconha, da maconha foi para cocaína, da cocaína bebida, aí entrou o crime no meio, né? Porque aí você vai se envolvendo no meio de pessoas, né, mais pesadas, né? E ali você já não consegue mais trabalhar, porque aí você passa usando droga à noite, passa na balada, passa na zoeira, você já não tem mais compromisso com o trabalho, e ali uma coisa, né, vai chamando a outra, aí você já não quer mais trabalhar por conta de não trabalhar. Aí você já conhece pessoas que estão fazendo coisa errada, que aparentemente parece que está dando tudo certo, mas não está dando. É onde você vai se envolvendo, né? Então é onde acaba entrando nessa vida. Mas o começo disso tudo foi com 15 anos de idade. 15 anos. Aí você foi para o assalto, o roubo, como é que foi isso? Foi assalto, né? Comecei a assaltar e do assalto, enfim, foi desencadeando outros crimes. Você estava com quantos anos quando você fez o seu primeiro assalto? De 16 para 17 anos. 16 para 17 anos? Justamente. Como foi a dinâmica desse assalto? Assalto, a mão armada. Comecei roubando carros, né? E depois você vai para outras situações, enfim, e não há limite para você, né? Porque Você começou puxando o carro, coisa assim? começou assaltando o carro, justamente. Fazendo uns pequenos roubos. Justamente. E dentro dessa situação você vai criando experiência, porque querendo ou não, isso vai te gerando experiência, você vai perdendo medo, né? Isso aí vai desencadeando você fazer outras coisas mais graves, né? E foi assim que começou a minha vida no crime. Wagner, eu posso
O senhor falou que sua mãe é uma dona de casa, a mãe é uma dona de casa, mulher trabalhadora, o pai é honesto, acordava cedo, dormia tarde. E um sacrifício, muito suor do rosto. Mas assim, quando veio esse pensamento de usar drogas e depois partir para esse lado, assim, o senhor não pensava assim no seu pai, no caráter do teu pai, na honestidade do teu pai, da tua família, dizer, poxa, se o meu pai ficar sabendo disso, como que vai ficar ele? A minha mãe, a minha família. Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, não vou dizer que eu tive vários convites para entrar nas drogas, tive convite para usar droga, tive essas coisas, mas sempre quando vinha aquela vontade de dizer um sim, eu sempre lembrava das palavras do meu pai. E sempre lembrava do caráter do homem que era o meu pai, que foi meu pai. Sempre lembrava do caráter da minha mãe, sempre lembrava do caráter da família. E eu sempre assim, para dizer um sim, primeiramente vinha meu pai no meu coração e dizer, não vou decepcionar o meu pai, porque ele não merece isso. Não passava isso por dentro, não passava isso do seu coração, dizia assim, poxa vida, será se eu tocar numa droga, num álcool, se eu fizer esse assalto, fazer algo de errado, será que eu não vou decepcionar o meu pai, envergonhar meu pai? Não passava isso pela cabeça do senhor, não? Olha, bispo, na verdade, eu acho que queria também aproveitar a oportunidade antes de responder aqui, mandar um abraço pro meu pai, seu Manuel, tá se recuperando de uma cirurgia. Seu Manuel, meu pai, Deus abençoe a vida do senhor, minha mãe, Dona Cristina, minha esposa Urânia, meus filhos Isaac, Pedro e o Davizinho, minha família que esteve do meu lado esse tempo todo, a gente também não pode esquecer. Deus abençoe a vida deles. Mas, bispo, respondendo a pergunta do senhor, você vê que interessante. É claro que se eu falar pro senhor que eu não pensava no meu pai e na minha mãe, é mentira. Sim. Porque hoje em dia, quando você fala de pai e mãe, são suas referências. Mexe no sentimento, né? Justamente, tanto é que eu dei referência aqui, falei que eram pessoas trabalhadeiras, enfim. Nunca tive esse exemplo da parte deles que me levasse a fazer o que eu fiz, né? Só que por incrível que pareça, bispo, parece que a vontade, a tentação era maior de querer experimentar, de querer fazer aquilo que é errado. O domínio, né? Justamente. Volta novamente no versículo, né, bispo? Justamente. O versículo que você estava falando é isso aqui, né? Do 12, o 13, o 14 e o 15. Mas eu vou ler só o 13 para nós. Tiago, né, bispo? Tiago, eu vou ler todo aqui o texto para nós entender o que o bispo Tiago estava passando para aquele povo. A origem do pecado. Ele falou, o título é esse, a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o ama. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera A morte. a morte. Ou seja, aqui é onde está a perdição. É a cobiça, é a tentação. Mas ele já está dizendo, aquele que suporta com perseverança, ele é bem-aventurado, ou seja, ele é feliz. Sim. E o Wagner, ele está batendo nessa tecla que o não, quando recebe um convite, isso depende muito de cada um de nós. Pastor, hoje eu entendo assim. De repente você, jovem, que está me assistindo a gente aqui, de repente pode ser que a sua mãe, seu pai, seu irmão, alguém aí esteja mostrando esse testemunho para você. E você esteja vivendo nesse momento o que eu vivi há 28 anos atrás. É você que está aí. Você vê que interessante. Eu vou ser bem sincero para você. Se você não resistir a essa tentação, a essas más influências, a essas más amizades, porque isso aí não é amizade. Porque isso daí vai te levar a um lugar que me levou. Aliás, daqui a pouco você vai saber onde me levou e o que aconteceu comigo. Então hoje, com toda a autoridade, com toda a experiência, eu falo para você, resiste. Porque a palavra de Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem como, Satanás ele não vai fugir de você, Satanás ele é tentador. Esse é o papel dele na terra, é tentar. O nosso, o meu, o seu é de resistir. E o dele é de fugir.
Se você resistir, você aí que tá dentro de uma favela, de uma biqueira, de uma comunidade, ou de repente você até tá na sua casa, seu pai tem um emprego, a sua mãe te dá uma boa vida, que nem eu também, eu tinha uma boa vida. Eu tinha uma casa boa, eu tinha irmãos, irmãs, pais, e eu decidi e conheci essa vida errada. Eu não resisti, eu não quis falar não. Se você tá passando por isso, eu vou te falar para você isso hoje. Fala não. Fala não para as drogas, fala não para bebida, fala não para balada, se dedica ao estudo, se dedica às coisas boas, porque o trabalho das suas mãos vai te trazer recompensa. Vai te trazer recompensa. Você pode ter certeza que eu estou te falando para você. Glória a Deus. É o que eu estava falando agora há pouco no carro, né? Ele começa a dar o testemunho dele e começa a pregar para as pessoas o que vai somar e trazer um grande crescimento para o nosso trabalho. Em nome do Senhor Jesus, pode ter certeza disso. Mas o senhor falava do seu primeiro assalto. Foi a partir dos 15 anos também que o senhor começou a fazer assalto de carro? Na verdade, com 15 anos, pastor, eu comecei a usar droga. Você usa droga. Nas companhias. Mas aí voltamos, O passamos essa assalto parte e foi fomos para o com primeiro... 16 para 17 16 para anos. 17 anos Foi que onde eu começou? desencadeei a vida no crime. Sim, e aí começou assaltando carros. Aí eu comecei assaltando carros, enfim. E não adianta eu vir aqui ficar contando pro senhor, pastor, com todo o respeito, que eu era um super ou mega assaltante, que eu roubei banco. Não, eu não fiz nada disso. Na verdade, eu roubava carro, eu fazia sequestros relâmpagos na época, né? E ali eu fazia o que aparecia na minha frente. Essa é a realidade, tá? Porque quando você começa a desencadear uma vida errada pra você, você não quer saber de nada. A oportunidade que aparece de você poder ganhar um dinheiro, você vai fazer aquilo e ponto. Né? Então, foi assaltos, inúmeros assaltos. E em 2001, quando eu tinha 19 anos, eu fui preso a primeira vez. Em 2001, isso há 24 anos atrás. Tá? Eu fui preso a primeira vez e eu era réu primário, e eu fui preso num sequestro relâmpago. E ali, por ser menor de 21 anos, ser réu primário, eu recebi uma pena de 5 anos e 4 meses. Pena leve, né? Justamente, né? E ali eu fiquei 1 ano preso, né? Aí nessa que eu fiquei 1 ano preso, eu fugi do semiaberto. Tá? Porque Estava eu não tendo a queria... oportunidade, pegou a oportunidade e jogou fora. Justamente, mais uma vez, eu não queria nada com a vida, é a realidade, tá? Aí eu peguei e fugi da cadeia. Nessa que eu fugi, eu fiquei 3 anos foragido. Eu fui preso em 2001, fugi em 2002 e fui recapturado em 2005. Foi a pior época da minha vida, foi quando eu vivi foragido, bispo. Via oculto, né? Escondido, né? Você não para em lugar nenhum. Era de um lado pro outro, chegava de outro lugar, a polícia invadia, você corria, ia para outro lugar, enfim, a minha vida era um inferno, para falar a verdade para vocês. Sair na rua, ver uma viatura, já... Era um horror. Horror, meu Na verdade, Deus a do céu. guerra era constante dentro de você mesmo. Guerra Era uma exterior. briga. Tanto é que mais lá na frente, eu vou relatar algo que é muito forte. Esse negócio dentro da gente. Nessa briga, que nem o pastor mesmo disse, com nós mesmos. Aí, em 2005, eu fui recapturado e voltei para cumprir aquilo que eu devia, para a justiça, né? E em 2007, eu ganhei a minha liberdade. Saí em 2007, assinando a condicional ali, certinho, tá? Só que ainda mesmo assim eu continuei na vida do crime, usando droga, zoeira, né? E eu não queria saber de nada. Aí parou de roubar nesse período. Não, parei nada, bispo. Papai mesmo, Eu ganhei a liberdade. mesmo a condicional ia... Não, bispo, eu ganhei a Vai fazer liberdade e biquinho. eu continuei fazendo coisa errada, bispo. A Não realidade faz. é essa. Até que em meados mais ou menos de 2008, 2009, através de um amigo que hoje é falecido, Eliseu, a gente estava fazendo coisa errada no centro de São Paulo, né, roubando, e um certo dia ele falou para mim assim, ele falou, Wagner, essa noite eu estava usando cocaína, né, a pessoa que usa cocaína, ela passa a noite toda acordada, enfim, não dorme, porque a cocaína, ela tira o sono da pessoa. Aí no outro dia, a gente foi roubar, e ele falou para mim, ele falou, ô Wagner, é o seguinte, eu tava passando um canal na televisão, e eu vi um homem de chapéu na televisão, e eu vi lá paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo. Eu falei, você tá de brincadeira, rapaz? Chapou?
Não, eu vou ser sério pro senhor, bicho, que, assim, só falar pro senhor que na cadeia, quando eu fui preso, eu não ouvi falar de Jesus, né? Eu não vi os cultos, lá via, mas eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber de participar de culto. Ouvir você ouve, mas Dava ouvido, né? Mas não adianta você ouvir e não praticar. Não parar para ouvir, para Justamente. observar, né? A mudança da sua vida não está em somente ouvir, Não, tem que praticar. mas em praticar, né? Aí eu falei, você tá de brincadeira, rapaz. Aí ele falou, tô nada, rapaz. Inclusive a igreja desse homem aí, aqui no Parque Dom Pedro, aqui no Brás, aqui, ó, pra você ver que interessante. Ó, pra você ver o caminho de Deus. A gente roubava ali no centro de São Paulo, no Parque Dom Pedro, ali na região da 25 de março. A gente roubava, atravessava o Parque Dom Pedro, e eu fui conhecer a Mundial lá na Carneiro Leão. Ele falou, vou te levar lá. Eu falei, então me leva lá, eu quero ver mesmo se essa igreja tem esses negócios. Ele falou, rapaz, tem, meu. Eu falei, então me leva lá. Foi desta forma, Mas pastor. ele tava sóbrio? Não, eu achei que ele tava chapando. Não, é verdade, pastor. Verdade. Eu falei, então me leva lá, Eliseu. Ele falou, vou te levar. A gente foi e fez a coisa errada lá que tinha que fazer no centro lá. E atravessamos um Parque Dom Pedro a pé e fomos lá. Foi o primeiro dia que eu fui na Igreja Mundial do Poder de Deus. Peraí, você fez um assalto, Sim, roubo. a gente roubamos lá. aí fugiram do local Foram para a igreja. e foram para a igreja? Eu fui conhecer essa igreja, que ele falou que o paralítico estava andando, o cego vendo. Aí ali eu fui pra lá. Tipo, era como se fosse um refúgio também naquele momento. Vocês precisavam de se esconder. no Não, caso. olha, a verdade, eu não vou nem dizer, pastor, que foi um refúgio, que o refúgio já correu pra casa e sair do local do crime. Mas eu vou dizer que foi uma curiosidade. Foram para ver os Não, paralíticos mas eu tô cegos, falando, né? Porque eu nunca vi isso na minha Mas eu estou vida. falando da questão do refúgio assim. De No sair. momento que você está dentro da igreja, você saiu Da cena do crime. Da cena e entrou na igreja. Se alguém chega, não, estou na igreja, estou assistindo o culto, estou participando. Mas o que eu quero entender é isso. Você acabaram de fazer um assalto ali E foram para a e igreja. foram para a igreja, conhecer a igreja. Eu fui pra igreja, na verdade, o que me chamou a atenção não era nem porque era uma igreja, porque a igreja tem um monte. Sim. Mas foi o fato de ele falar pra mim que ele viu o paralítico das andando. curas. Os milagres, né? Os milagres. Eu falei, você está de brincadeira, rapaz. Ele falou, é nada, meu, é verdade. Enfim, nós fomos lá na igreja nesse dia. E era a época da igreja do Altar Redondo. Foi numa terça-feira do milagre urgente. Você teve a igreja Estava estava- lotada, né? Pastor, eu cheguei naquela igreja, aí eu entrei. Eu não sabia nem como me comportar dentro de uma igreja. Aí entrei na igreja, estou lá de pé, porque naquela época era uma multidão igual hoje, né? E o calor arrebentando Não, todo mundo. não, hoje a igreja, a de hoje, graças a Deus, né? Glória a Depois Deus, do né? processo dolorido, árduo, né? Da sim, igreja hoje a fechada, igreja de tem Deus ar-condicionado, abençoar e 5 anos aguente. ali. Aquela época, hoje tem ar-condicionado na igreja Tem, lá, né? tem ar-condicionado. Aquela época lá, você tava dentro da igreja, meu Deus do céu, você saía Era pingando sauna. suor Era de uma lá. sauna pura. Né? Mas era uma benção. Rapaz, quando eu vi um paralítico com a canelinha fininha, sem o músculo já da perna, levantando do meu lado, e o obreiro, o pastor, levantando a cadeira e gritando, paralítico andando, eu comecei a chorar na hora. Olha. Mas foi forte mais do que o lá, bispo. Ou seja, a palavra do outro se cumpriu, né? Não, eu falei, é verdade mesmo. Porque assim, quando você vê um paralítico levantando, por mais que há uma incredulidade dentro de você, ali mostrou evidências. Qual que foi a evidência ali? Eu vi que as canelas dele, as pernas dele, já não havia mais o músculo. Que havia perdido a mobilidade dos anos, do tempo. Sim. Quando eu vi aquelas pernas, que eu olhei para a perna dele, que eu vi aquele paralítico dando os primeiros passos, eu comecei a chorar dentro da igreja. Eu não resisti. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso daqui? Aí eu comecei a ver aquele monte de É milagre forte demais. na terça-feira do milagre. Gente, aquela época que o apóstolo fazia a terça-feira do milagre urgente, né? E eu vi aquele monte de milagre, aquele monte de testemunho, eu fiquei impactado dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, o que é isso daqui? O apóstolo, ele fazia, na terça-feira do Milagre Urgente, ele fazia em Santo Amaro, às 7 da manhã, isso na terça-feira. Ele fazia às 7 da manhã em Santo Amaro e às 10 da manhã no Brás. E fazia às 10 da manhã e fazia às 15 horas. E era o dia inteiro em impulsão de mão. Era puxado. Um culto dele, uma vez, para não cortar seu raciocínio, não foi nem ali na igreja do Brás, foi lá lá em cima na Sasso Garcia, na outra igreja. Um culto, um domingo. Nós contamos, e tem uma revista que prova, 27 cadeirantes levantou. É forte. 27 cadeiras de rodas para Foi cima, levantado. 7 paralíticos. Pode Isso contar. é muito forte. Ele era forte, mas 2009 ali foi Aí pra você ver que um avivamento. Foi. Não, e realmente, isso daí foi o que mudou a história da minha vida, né? Aí aí ali participamos do culto, ouvi uma palavra, aquele momento de adoração, louvor, né? Aquela essência, né? Aquele lugar que, na verdade, Um lugar diferente, né? é diferente porque, assim,
Sabe, eu faço parte da Igreja Mundial, Poder de Deus, e eu não digo isso por conta da placa, nem da religião, nem nada, porque a gente conhece muito bem a liderança que a gente tem, o apóstolo, ele bate muito nisso, ele frisa muito isso, que nem a placa, não é nada. Mas, enfim, na Mundial, eu consegui sentir o bom cheiro de Cristo naquele lugar, sabe, bispo? Maravilha, hein? Porque é assim, quando você sente o cheiro de Cristo, tem que haver mudança na sua vida. O apóstolo estava pregando essa semana na reunião de bispos e pastores, e ele estava falando algo interessante sobre a passagem lá do caminho de Emaús. Que aquele pessoal, ele sentia o coração como bispo. Queimar. E ele falou uma coisa que é verdade. Quando Cristo está naquele lugar, naquele ambiente, é difícil, é impossível você não sentir a presença de Deus. Só se estiver morto, né? Justamente. Só se tiver coração. E aquele primeiro contato que eu tive com a igreja, né? Ali, na verdade, que eu conheci Jesus Cristo ali, aquilo ali mudou a história da minha vida. Porque dali pra frente eu saí daquele dia, daquele culto, pra gente, né, poder não estender muito nessa parte. E eu saí daquele culto e ali eu saí impactado, comentando com o rapaz, né? Falei, poxa, rapaz, é verdade mesmo. E ali eu já comecei a assistir o canal. Você vê que uma coisa foi desencadeando também. Foi o começo de tudo, né? Da mesma forma que pra vida errada, também uma coisa vai desencadeando a outra, pro bem também é a mesma coisa. Que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem naquele semana. Ali Deus já estava fazendo cooperar as coisas para o meu bem também. Da mesma forma que Satanás, ele faz com que um abismo chame outro, Deus ele faz também com que as coisas cooperem para o seu bem. E ali já foi cooperando. E bispo, por incrível que pareça, pastor Gil, eu acho que não deu mais ou menos 2, 3 meses depois desse culto que eu tive na Igreja Mundial, eu parei com tudo. Eu continuei, depois desse culto, eu continuei roubando, usando droga, fazendo coisa ainda. Eu ia, fazia. Aí eu atravessava o Parque Dom Pedro, e ia pro culto. E assim foi mais ou menos durante uns 2, 3 meses. Ia, roubava, atravessava o Parque Dom Pedro e ia pro culto. Peraí, irmão. Quer dizer, você ia, deixa eu entender aqui. Depois você ia, cometia os delitos. Justamente. Usava droga. E depois ia pro culto. Você, por exemplo, você usava só droga, fumava seu baseado, enfim, fumava também cigarro, nessa época também eu estava fumando cigarro. Você ia, roubava, aí eu atravessava o Parque Dom Pedro e ia na Mundial. Mas eu pedi oração, dizia, não, eu vou fazer ali um negócio. Eu entendia que eu estava na vida errada, mas eu entendia também que eu precisava de uma mudança. Eu não conseguia por si próprio sair desta vida. Mas eu entendi que o processo de buscar me libertaria dessa vida. Entendi. Era um começo ali era um começo. Foi um começo da libertação, da transformação. Bispo. Eu lembro que eu começava, depois que eu comecei a ir para a igreja, eu lembro que eu já comecei a fazer as coisas erradas, eu já não fazia com aquele anseio. Assim, quando você ia, tava esse desejo de fazer, você não lembrava da igreja? Do culto? Sim, eu lembrava, mas ainda eu tava naquela... A força... Eu tava ainda naquele em cima do muro ainda. A força maligna era maior ainda do que justamente, pra você ver que dominava. Eu tava de um lado do muro. Daqui a pouco eu já tava em cima do muro. Já tava olhando os dois lados, eu tava só de um lado, né? Aí eu já tava em cima do muro, né? Embora em cima do muro né? Mas eu já tava vendo os dois lados. De repente eu já tava pro outro lado já. Eu ouvi um irmão, isso na própria penitenciária, né? Num culto. Palavra do irmão, né? E ele tava pregando sobre o muro. E é interessante o que ele falou. E é verdade. Depois eu tive meditando, analisando, e é verdade. Ele falou, irmãos, o muro, quem tá em cima do muro já é do diabo, o muro já é do diabo. Agora, você tá no lugar alto que você tá vendo o inferno e o céu. Agora cabe você decidir para onde você vai. Porque quem tá em cima do muro... Foi interessante isso aí. Ele falou pros irmãos, falou, quem tá em cima do muro, esse muro é o diabo. Você tá fazendo a vontade do diabo. Só que você vai olhar para um lado, você vai ver o inferno. Você vai olhar para um lado, vai ver o céu. A escolha é sua, para onde você vai pular. Qual o lado que você vai pular? O irmão fez a pergunta. Eu achei interessante. O que o Wagner falou... Pastor Gil, eu vou falar aqui um testemunho rapidinho. Eu estava um dia lá na igreja, sempre a gente fica no final da tarde, porque essas coisas lindas e maravilhosas só aparecem no fim da tarde. Eu estava na sexta-feira à tarde, há uns 4 anos atrás, na igreja, eu estava lá na evangelização ali, no local que nós ficamos ali, depois dos trabalhos do dia a dia, a gente fica lá. Ali nós se encontramos para vir para cá. Chega um irmão, doido, maluco, disse, olha, eu vim aqui indicado. E eu preciso de uma internação. Sabe onde ele estava vindo?
de lá do Santa Cecília, quando tinha a Cracolândia ali na Santa Cecília. Ele falou, eu sou de Ferraz de Vasconcelos. Peguei o trem, disposto a morrer. Porque eu não aguento mais, não suporto mais as drogas. Eu tô no crack, assim. Só quando eu desci no metrô, na estação Santa Cecília, encontrei com um doido. Eu fui no barzinho, eu saí e encontrei com um doido no mercadinho. E ele falou que estava procurando um lugar de ajuda, para se tivesse alguém para ajudar ele, para ele sair das drogas, senão ele ia cometer um ato Suicídio. contra a vida dele. E o doido tava com 3 corotinhos no bolso, já fugindo dos homens. Falou, olha, ele falou o seguinte, eu sei um lugar, só tem um lugar aqui que eu te levo e lá os irmãos vão te ajudar. Porque eu já ouvi a pregação deles na cadeia, eu já ouvi a pregação deles na Cracolândia, só que eu não dei ouvido. É somente na Igreja Mundial do Poder de Deus. Aguarda um pouco, deixa eu fugir aqui do guarda, o segurança estava me procurando aí, e eu já te levo lá. Ele falou, onde é? Na Igreja Mundial, lá no Parque Dom Pedro, onde o senhor está dizendo. Ele disse, eu te levo lá. Só tem um porém, você vai ter que me ajudar a tomar essa cachaça aqui. São 3. Ele disse, é 3. É 3 corotinhos, então eu não vou jogar fora, mas tu me ajuda, tu toma um, eu tomo 2 e guardo o outro para quando eu voltar. E o irmão falou que estava tão louco que tomou a bebida que ele estava querendo ser ajudado. Aí ele foi, e o louco, por isso que a Bíblia diz que nem os loucos erram o caminho, Verdade. quando é indicado por Deus. Está ouvindo o testemunho do senhor dizendo que foi um parceiro que trouxe para você, para a igreja. Então, estou dizendo. Aí ele foi, chegou lá e me encontrou. Aí ele contou essa história, disse, não, ele falou, chamou até de obreiro. Obreiro, eu estou aqui porque eu estou muito louco, ó, eu estou aqui porque eu vim quase sem beber. A minha ideia era procurar ajuda sem beber, mas eu tive que tomar essa cachaça para o louco me trazer aqui, porque senão se eu não beber, você não ia trazer. Aí vieram os dois, aí eu falei, rapaz, na sexta-feira, né? Olhei pra ele, irmão, tu quer ir mesmo, tu quer ajuda? Ele falou, eu quero ajuda, eu quero assim, assim. Aí eu ligo pro Márcio da clínica, quer dizer, Deus abençoe o Márcio, né? O Márcio tem um projeto no qual a Igreja Mundial apoia. Liguei pra ele e falou, bispo, pode trazer. E eu levei esse irmão, saí na sexta-feira, direto pra cidade de Biúna pra levar ele pra internar. E esse irmão, Deus fez uma obra extraordinária na vida desse irmão. Porque ele queria ajuda, ele chegou pra mim e disse, olha, se o senhor não me ajudar hoje, eu tenho que dar um jeito. Porque eu tenho que parar com esse sofrimento. E essa corotinho, foi a última que eu tomei porque o irmão exigiu. Porque se eu não ajudasse ele a sair desse B.O., eu não trazia ele aqui. Ele teve que tomar. E ele, para a honra e glória do Senhor, ele foi e conseguiu receber o tratamento, a libertação ali na clínica. Foi um trabalho Coisa linda, bacana. né? Lindo demais que Deus faz. Voltando aqui com o Wagner, é muito interessante o seu testemunho. Mas depois que você foi até a igreja, continuou ainda por quanto tempo vamos dizer aqui, na vida errada? Porque eu estava narrando, pastor, isso que ele estava falando agora sobre a situação do rapaz, que ele já estava a ponto de se suicidar. De suicidar, desistir da vida, ele falou. Isso daí é forte mais que me emociona, sabe por quê? Porque teve momentos na minha vida, sabe, eu passava a noite toda usando cocaína, sabe? Eu já não tinha mais aquele freio, né, para a situação. E eu passava a noite toda usando cocaína, aí no outro dia eu tava como? Eu tava abatido, abalado, corpo fraco, sabe? Sem comer nada, aí você Debilitado, cheira né? cocaína, você bebe, você fuma cigarro, você arrebenta com o seu corpo. Eu lembro que uma vez eu deitado assim no sofá, assim, eu tava sozinho em casa, né? Eu chorando, eu falei pra Deus, eu nem conhecia Deus, na verdade, né? Nem sabia quem que era Deus, e eu falei assim pra Deus um dia, eu falei, Deus, eu não aguento mais essa vida, eu tô cansado, sabe? Me tira dessa vida, me ajuda, por favor. Falei, foi só, sabe, deitado mesmo, não foi nem de joelho nem nada, sabe? E depois de um tempo aconteceu essa situação qual eu narrei pros irmãos aqui, que eu acabei conhecendo Jesus, né? Mas, respondendo a pergunta do irmão, foi mais ou menos uns 2, 3 meses no máximo, pastor. Mas no máximo, uns 3 meses. Aí eu já comecei a tomar nojo daquela situação e aí já não tava mais fumando maconha, já não tava mais cheirando cocaína. E ali eu cheguei no meu amigo Eliseu, que me apresentou à igreja, né? Que nem eu contei aqui a história. E eu falei para ele que eu já não ia mais roubar mais, que eu já ia começar a ir para a igreja, que eu ia parar, né?
E a princípio, assim, eles ficaram meio, né? Falou, rapaz, mas será que é verdade mesmo, cara? Esse cara é doidão, meu. Será que ele vai conseguir mesmo? Só que não tinha nada a ver comigo, né? Na verdade, o trabalhar do Espírito Santo na minha vida já estava sendo conduzido por Deus, né? Com certeza. Então ali já era algo que já estava. Aí que eu falo, ali já era algo que já estava sendo mais forte na minha vida. Ali já era algo que já estava me impulsionando a tomar outras atitudes. Sim, com certeza. Porque a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado por esforço. A palavra esforço é o quê? É sacrifício. Sacrifício, Você esforçar. tem que se esforçar. Então a minha parte, na verdade, quando a gente fala de sacrifício, eu entendo o quê? Que esse sacrifício nosso, bispo, é o menor do processo. Porque o maior quem fez foi Jesus. Sim. Só que esse menor nosso, para nós é muito, né? É muito. É Com muito. certeza. É muito. Das nossas fraquezas, são os E pequenos. não é renunciar ao que está fazendo mal. Justamente. É muito. E o negócio de dizer não para o mal. E ainda dentro desse muito, Rejeitar. né? Que é o menor perto do que Jesus fez para nós, ainda a gente precisa da ajuda de Jesus ainda. Ainda tem, Sim, é renunciar. ainda tem essa Exatamente. ainda. Né? Não, a dependência do Senhor é total em todas as coisas. Até para você falar que depende dele, você depende dele. pra falar isso. Justamente. Não tem como ser Só diferente. que foi lindo demais, sabe? Porque ali eu comecei a ir nos cultos, né? Aí ali Deus já foi abrindo uma porta de emprego, né? E eu lembro que quando eu fui contar meu primeiro testemunho, bicho, lá na Mundial lá, você tinha que pegar a fila, que nem hoje você pega, né? Mas naquela época lá, meu Deus do céu, o negócio. Naquela época ela era várias escadas, que tinha um altar redondo, né? Isso, era várias escadas, assim, ó. Tinha. E você olhava essas escadas assim, meu Deus, tudo aquela fila gigante. É gigante. Vai cantar o testemunho. Pra contar que era A mais grande fácil. maioria não conseguia contar. Não, e eu falei. Cada um de nós tomava conta de uma escada, né? E eu lembro dessa época. Como não Aí, invadir. aí eu peguei. E o interessante é que naquela época, bispo, o apóstolo tinha que passar no meio da multidão. Rapaz, bem, o apóstolo passava e tava eu lá batendo com a foto e querendo ser liberto e encostando. E, meu Deus do céu, o Fábio, isso era uma loucura. Aí falei, hoje eu vou contar meu testemunho naquela igreja. Já não tava mais roubando, já não tava mal usando droga. Falei, hoje eu vou contar meu testemunho. Olha pra você ver que interessante, bispo. Peguei a fila, consegui contar um testemunho. Subi no altar, tenho até foto desse testemunho aí. Subi no altar, contei meu testemunho. Falei, apóstolo, eu fui da vida do crime, eu já roubei, já fui preso, usei droga, e eu conheci Jesus nesta obra, Jesus me libertou, me transformou. Que nem você vê o testemunho das pessoas subindo lá e contar. Sim. Aí depois que eu contei o meu testemunho, na terça-feira do Milagre Urgente ao vivo, eu falei pro apóstolo assim, eu falei, apóstolo, eu e a minha esposa, a gente está tentando ter filho há 6 anos, a gente não consegue, a gente consegue ter um filho. Aí ele virou pra mim assim, ele pegou na minha mão assim, bicho, ele fez assim, ó. Falou, você e a sua esposa só não vai ter um filho se eu não for homem de Deus. Eita. Foi desta Não forma, era desse bicho. jeito Tem um mesmo. testemunho. Tem um testemunho, com certeza o testemunho tá gravado. Ele falou assim, porque se eu sou homem de Deus, você e a sua esposa vai ter um filho. Bispo, a gente tava tentando há 6 anos. Não passou 3 meses, minha mulher apareceu grávida, do Isaac. Eita, que doença. O Isaac hoje está com 15 anos de idade. Rapaz, meu, ela apareceu grávida, o Isaac nada. Aí você imagina, fui liberto das drogas, fui liberto do crime. Deus nos dá o nosso primeiro filho. Aí eu vou me batizo nas águas. Deus abre uma porta de emprego. Pronto, tô no céu. Não. Aí como que você não vai continuar aí num lugar desse daí? Que Deus mudou a história da sua vida. Sim. Mas volta lá o assalto. Qual foi o assalto assim que você falou assim? Foi o mais forte, foi o mais que marcou, o mais terrível, o que eu tive mais medo? Olha, eu acho que quando se refere à situação de assalto, o que eu tive mais medo, eu posso falar que foi um. O que eu acho que foi o mais bom foi outro, né? E, enfim, são diversas situações que eu poderia narrar aqui, pastor. Mas eu vou te contar um ou outro aqui rapidamente, né? Eu acho que o que me deu mais medo foi o primeiro. Eu acho que o primeiro é aquele que dá mais medo. Porque depois que você vai fazendo, você vai perdendo medo. Eu acho que o medo é no primeiro. Quando você faz o primeiro, é aquele medo, aquele receio. E depois que você faz uma vez, dá certo, faz duas, dá certo, você vai perdendo o medo. Você sabe quantos assaltos você fez? Não dá pra contar. Mas tem uma média? Assim, não dá pra numerar uma situação que Não, São 15, vários, né? 20, 30, 50, uma base de tempo. foi bastante. Não dá pra... Bastante. Assim, pra você ver, eu fiquei na vida do crime 11 anos. Meu Tá. Deus. E você tem uma média de quantos por mês? Ou era todo dia você tinha um assalto? Não era todo dia. Uma Era semana?
Era variado. Eu te pergunto Ela isso. conforme a necessidade. Não tinha dia de assaltar. Por exemplo, para trabalhar tem dia. Todo dia, Segunda né? a sexta, de segunda a Não, sábado. mas eu te faço essa pergunta para incentivar, ter mais ou menos um parâmetro dentro disso para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Eu fiz 15, exemplo. Não, estou dando um exemplo para as pessoas entenderem assim, quanto tempo? Parâmetro dentro O disso. parâmetro, pastor, o parâmetro é o seguinte: o parâmetro é a necessidade. Tá, Houve então, Tinha necessidade. desejo de usar droga, não tinha mais dinheiro, Não, aí ia fazer. Ia fazer. assim, a situação da droga, o que acontece? A situação da droga, ela é uma situação que ela é desencadeada junto com a vida errada. A droga é uma situação que você usa decorrente no dia a dia. Fumar maconha é uma situação normal, corriqueiro no dia a dia, cheirar cocaína à noite, a balada, a zoeira, as drogas, as mulheres, enfim. É uma situação que uma coisa vai desencadeando a outra. tá, então vamos dizer aqui que várias vezes você ressaltou, mas você estava sob efeito de Com efeito de droga, De sem droga, efeito de tal. droga. Álcool, né? É assim, porque eu falei pro senhor, o primeiro, o segundo, o terceiro gerou aquele medo, né? Depois? Aquele receio, e depois era uma situação que era normal, Virou você já rotina. entendia que fazia parte da sua vida, porque imagina, eu fiquei 11 anos na vida do crime, né? Então, é uma situação que Teve vítima vítima assim grave, você chegou a ferir alguém, chegou a machucar, né? Alguns? Poxa, bispo, se os irmãos me perdoar, eu sei que, né, a gente está aqui para falar a situação de uma forma que venha glorificar o nome de Deus, mas assim, tem situações que eu prefiro me restringir, Não, tranquilo, tranquilo. né? Mas isso daí também, Eu pra mim é entendo. tranquilo, é normal, né? Eu acho que é uma situação que é claro que a gente tenta aqui mostrar para as pessoas aonde o ser humano pode chegar, Entendi. aonde chegou, para depois vir mostrar o resgate de Jesus. Eu estou entendendo o que os pastores estão querendo dizer, né? Tipo, tentando mostrar para quem está assistindo que não há limite para Jesus alcançar, né? Amém. Eu entendo. certamente, porque Deus, ele não importa a profundidade do buraco que o homem está, Justamente. Eu porque entendi para Deus não há nada, onde o irmão quis chegar. para Deus não há nada demasiadamente que ele não possa resolver, né? Mas está em nós querer, como você falou para mim, para nós aqui, que você foi a convite de um outro, que era o Eliseu, né? O O Eliseu. Eliseu que estava louco também, mas outro louco foram até a igreja. Eu entendo que esse convite, esse chamado era para a tua vida, já não era do Eliseu. O Eliseu mostrou o caminho, mas esse chamado era do Espírito Santo, porque o pregar por pregar, você já tinha escutado por diversas vezes alguém pregando a palavra do Senhor. Mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu acredito que você estava sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus que precisaria de uma mudança dentro de você. E a partir do momento que você começou a buscar do Senhor, o próprio Espírito se encarrega de fazer essa mudança, ou seja, essa limpeza. Aí você fala, não queria mais a droga, não queria mais a vida do crime, a vida errada, enfim, também não. O que eu entendo com isso é que o Espírito Santo começa a limpar o que não é bom, você não tem mais prazer em fazer aquilo que não agrada a Deus, aí você realmente começa a ficar limpo. O que te dava prazer antigamente, ou no passado, não te dá mais hoje. O que era bom para você hoje é muito ruim. O que era coisa entre amigos, que dava prazer até contar um para o outro numa rodinha de amigos, hoje você já não tem o prazer de falar assim, eu fiz isso, fiz aquilo, tipo para ser o grande entre os outros, que existe também essa questão do cara falar, eu tomei tanta cerveja, falar, você tomou 20? Não, eu tomei foi 30, não tem? Tomei 3 caixas, tem aquele negócio só para contar, se vangloriar do erro. Mas detalhe é que o Espírito Santo de Deus começa a moldar, transformar o homem, e quando o Espírito Santo de Deus começa a moldar o homem, aí começa a vir dentro de você a rejeição daquilo que não é bom, que você pensa que é você que está rejeitando, mas é o Espírito Santo que está tirando da tua vida para que você tenha uma vida saudável em Cristo Jesus. Porque é interessante, né, pastor? E é verdade essa situação, porque é como se algo mais forte, E né, com certeza, tomasse parte da minha vida, né? Algo que passou a me dar mais prazer do que aquilo que eu achava que era o prazer, aquelas coisas do mundo. E quando eu conheci Jesus Cristo, na verdade, a minha vida ela foi transformada. Foi que nem eu falei pro bispo, né, aqui nos bastidores, antes da gente entrar ao vivo, eu estava comentando para ele que Jesus ele fala que a pessoa, quando ela tem um novo nascimento, né, para mim, um novo nascimento quer dizer a palavra gerada, né? A pessoa, ela é gerada. Nascimento quer dizer, né? Foi gerado, nasceu, né? Aí eu tava falando pro falei, bispo, pra você ver que interessante. Uma criança, quando nasce, ela nasce com o vício da droga, da bebida, do cigarro, do crime? Não. Quando a pessoa ela passa a ter um contato, um novo nascimento com Jesus, eu entendo que ela nasce de novo. E ela já nasce sem essas características, porque isso daí é tirado da vida dela.
ela só volta se ela quiser, bispo. Porque você tá abrindo a Bíblia aqui em Mateus 12:43, fala da estratégia de Satanás. Né? Que quando o Wagner estava, né, muitos que estão no vício das drogas, ou do álcool, do alcoolismo, do crime, ele está vivendo isso aqui, né? Mas quando o espírito imundo sai do homem, né, é um alívio, como que arrancasse aquele peso que estava dentro dele, aquela voz que carrega para o pecado, aquela coisa ruim, aquele desejo maligno de fazer o mal, né? Porque o mal, ele tem um estágio dele. Ele tem os estágios dele, né? A droga, tudo isso que... Primeiro seduz, né? Vem a sedução, vem o desejo de usar, vem tudo aquilo. Quando você é seduzido, que pratica, toca na droga, você foi ganhado, né? Você passa a ser dominado e você vai fazendo à vontade, cada vez mais, que eu tô falando. Ele tinha um desejo, teve um encontro. Alguém falou de Cristo para ele. Alguém falou, olha, tal lugar está acontecendo milagre. Em tal lugar o paralítico está andando. Houve uma curiosidade da parte dele. Porém, ele não tinha tido esse nascimento dele, dentro dele. Esse renovo, esse encontro. Não tinha ainda passado pelo processo de libertação. Ainda existia essa estratégia do mal dentro dele. Dentro dele era uma luta. O Espírito Santo querendo trazer ele para o bem, para a igreja, e o mal querendo levar ele para o abismo. Mas a Bíblia é bem clara aqui, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, o que acontece? Anda por lugares áridos, procurando um lugar de repouso, porém não encontra, por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia e varrida e anormentada, porque quando o Senhor arranca esse espírito mal, quando a gente é liberto, a casa fica limpa, vazia, e é ocupada por quem? Pelo novo morador, que é o Espírito Santo de Deus. E o Wagner precisava dessa libertação. E foi liberto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a criança, ele começa tudo de novo. Aí daí você passou então a andar com o Senhor Jesus, depois que você não tinha mais prazer no mundo do crime e nem nas drogas, você passou então a ter uma vida efetiva com Cristo. Justamente, pastor. Aí eu passei então a congregar, né? Eu, minha esposa, enfim, aí eu me batizei nas águas e ali Deus já começou a abençoar minha vida grandemente, né? E eu casei com a minha esposa, enfim, Deus nos deu o nosso primeiro filho, Isaac. Até que um dia, em 2010, infelizmente eu acabei sendo preso por uma situação que eu não cometi. Eu fui preso por um latrocínio, onde até hoje, nem por foto, eu sei quem é a pessoa que morreu. E por conta do meu passado, tá? A justiça ela não acreditou em mim, né? Desprezando totalmente provas, evidências e testemunhas e filmagens e uma série de situações que mostravam, que indicavam e que provavam a minha inocência. Eles me jogaram dentro da cadeia novamente, tá? Só que dessa vez por um crime que eu não cometi. E ali eu passei 14 anos e 7 meses preso injustamente. Ganhei a minha liberdade, agora faz 3 meses que eu ganhei a minha liberdade. Tá? É aí que agora é aí que entra esse outro testemunho. Fase da vida, né? Outro testemunho. Aliás, eu entendo esse outro testemunho como algumas partes na minha vida, né? Como um processo no deserto, como um processo de purificação, de crescimento, de amadurecimento, que é isso que o deserto faz da vida da pessoa, né? Antes eu tinha uma vida errada, uma vida no crime, uma vida nas drogas. Conheci Jesus, ele me libertou, me transformou, mudou minha vida, né? Fazia mais ou menos 1 ano e pouco eu estava na presença de Deus e Deus trabalhando. Porque assim, o processo de libertação, de transformação, ele é um processo até a volta de Cristo na sua vida. Porque nós, como seres humanos, a gente está dotado de falhas, de erros, né? Então eu entendo que esse crescimento ele é diário. Todos os dias nós crescemos. Todos os dias, é verdade. Estamos declarados de defeitos. Todos. Justamente. E aí é onde eu fui para a cadeia novamente. Só que desta vez eu posso falar com todo o orgulho, por uma situação que eu não cometi. E ali eu passei 14 anos e 7 meses. O senhor ficou 11 anos no crime,
nas drogas. Fiquei 11 anos no crime, na vida errada, fui 2 vezes preso, mas Preso 2 por vezes? situações que eu havia cometido. Preso 2 vezes, não, praticamente uma só, porque a segunda foi por Foi causa decorrente da primeira. que fugiu. Justamente, aí voltei para pagar. Se somasse as duas, o tempo que o senhor ficou as 2 vezes, ficou os 3 anos. Não, eu fiquei 1 ano da primeira vez, aí fugi, aí voltei recapturado, fiquei mais 1 ano e 7 meses, por fim, fiquei 2 anos e 7 meses por situações que eu havia cometido. Culpado todo esse tempo. 11 Na anos verdade, na vida a prisão errada. aí era legal porque Aí realmente depois... você tinha cometido. Justamente, eu havia cometido. Mas quando o senhor foi preso na última vez, o senhor já estava batizado, Já tinha liberto, casado, estava trabalhando. a vida já não tinha tava- iniciado tudo de novo. Já não estava mais usando droga, minha vida já havia recomeçado, que nem o testemunho que eu acabei de narrar aqui. Aí eu fui praticamente jogado dentro daquele lugar, né? Eu não vou mentir pros irmãos, não foi fácil, não. Mas o senhor passou por todo o processo, delegacia, audiência, Sim. não, naquele tempo não tinha audiência de custódia ainda, né? Não. Direto pro CDP, Delegacia, CDP, penitenciária, por fim o semiaberto e há 3 meses atrás a liberdade, depois de 14 anos e 7 meses. é duro, né? Não é fácil não. Aí nesses 14 anos, firme, buscando o Senhor. Então é aí que tá, bispo. O interessante dessa outra parte do processo é interessante porque de repente pode ser que pessoas estejam vivendo um deserto agora, uma dificuldade. Ou de repente até você que já está há alguns anos na presença de Deus e está passando por algum problema na sua vida e você de repente pode ser que não esteja entendendo ou esteja questionando a Deus. Poxa, mas eu sou crente. Poxa, mas eu me batizei nas águas, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O crente ele não está isento de passar pelos desertos na vida. O apóstolo, essa semana, ele estava pregando na reunião de bispos e pastores e eu assisti o culto pela internet. Ele falou uma coisa que é verdade, bispo, sabe? A vida do crente, ele não está isento de passar pelo deserto. Não está isento. Tanto é que o povo de Deus, quando é liberto do Egito, o processo para ir para a terra prometida é por onde? Pelo deserto. Pelo deserto. Pelo caminho mais Até ele difícil falou, que poderia existir. ele citou 3 coisas que eu, claro, estava na reunião, é uma honra muito grande participar da reunião com um homem que não é apóstolo, né? Não é porque é meu líder não, mas... E ele falou que José foi preso injusto, vendido como escravo para o Egito, preso injusto. E o Senhor podia livrá-lo de tudo isso? Podia. E por que não livrou? Aí fica essa pergunta no ar. Por que não livrou? É. Ele falou isso aí ontem. Eu também, Deu 3 comparações, deu 3 perguntas. tem uma comparação aqui também que eu às vezes me pego indagando dela, porque o que acontece? Quando Deus fala para José e Maria fugir para o Egito, porque tinha alguém querendo matar a criança, né? Herodes, e teve que fugir, e fugiram para o Egito. E durante esse tempo, quando Herodes ficou sabendo do nascimento do prometido, Jesus Cristo, ele matou muitas crianças. Para tentar chegar em Jesus. Já que ele não sabia que era criança, ele resolveu matar. Justamente. Ó, de 3 anos para baixo, todas as Para tentar crianças. elimina. alcançar Jesus, né? Exatamente. Aí pergunta aqui, por que Deus não destruiu o faraó, então? Deus deveria Tinha poder para distribuir, quer resolver. para destruir. Herodes, né? Herodes, desculpa, Herodes. Deveria ter... Poderia ter feito isso. Ser não é verdade? feito. Então, mas ele não fez. Mas chega num determinado tempo onde ele fala assim, olha, volta de novo, porque quem queria matar a vida do menino já está morto. Botou morto. Está morto. Agora, como é que foi a morte dele, né? Que terrível foi a morte dele. Comida pro bicho. Ele né? se achava um Deus. O dia que Só ele se que achou Deus, o que a gente acha que muitas vezes, no seu caso, por exemplo, eu entendo até como uma questão de um livramento, de um ensinamento, porque o período que você passou, que foi um período muito difícil, mas na vida do crime você não era uma pessoa boa. Você era uma pessoa difícil. E quantas foram as pessoas que não sofreram por sua causa? Vou falar dos seus pais, vou falar das pessoas que foram vítimas, né, por aí. Mas aí tem um tempo em que você ficou, vamos dizer assim, preso, um período sem dever coisa alguma. Mas espiritualmente, posso dizer que sim, que era um devedor. sim. Né? E Deus te limpou esse período inteiro. Eu ia te perguntar sobre a questão da revolta, mas eu acho que é desnecessário, porque há um tempo em que você começa a reciclar dentro de você o que é bom, separar o que é ruim, vai jogar fora e vai reciclar aquilo que é bom para você no dia a dia, e você começa a encontrar força nisso. E até pensar assim, poxa vida, eu acho que esse período que eu estou passando aqui vai ser um período de ensinamento,
um período de eu entender as coisas como tem que ser, quantas foram as falhas minhas lá atrás, e hoje eu começo a fazer agora as duras penas agora, em dificuldade, mas vou fazer o certo a partir de hoje, porque hoje eu conheci um Deus que me libertou. Então eu entendo que você fala como um tempo de prisão, que não existia, na verdade, a culpabilidade pelo assunto qual você estava encarcerado, mas também tinha outra culpa que não tinha sido ainda resolvida dentro de você. E Deus então começa a limpar você e te dando também um livramento. E você sai de lá tranquilo, com essa condição, faz 3 meses, 90 dias que você está na rua, mas com a cabeça privilegiada. Tranquilo. Falando, pregando, falando do amor de Cristo Jesus sem revolta nenhuma, sabe tudo que passou, Deus está te abençoando, você está tendo crescimento, porque isso é o agir do Senhor Jesus. Você com paciência, você conseguiu liberar isso dentro de você. Se você não liberou, você começa a liberar, porque Deus tem coisas grandes para fazer. Com certeza você está aí para isso. O apóstolo falando sobre justiça, né? Aí ele citou Estevão. Ele falou, né? Foi forte essa parte. Foi forte, não foi? Foi. Ele falou, Deus não podia ter livrado Estevão de ser apedrejado? Sim. Estevão não era inocente, estava pregando o evangelho, salvando vidas. Sim. Só que cada pedra que jogava no Estevão viu o céu aberto. Sim. Ali, a vista daqueles ali estavam cometendo um crime. E no inocente. Só que o inocente estava desejando a pedra maior. Quando ele olhou o céu, viu o céu aberto. Ele viu o reino de Deus. A aproximação do reino de Deus. Ou seja, uma injustiça levando ele ao reino de Deus. Eu entendi isso que ele quis dizer para nós. Sim. Ou seja, uma injustiça levando aquele injustiçado aos olhos humanos, levando ele ao reino de Deus. Então, Wagner, o que eu entendi aí, se a gente for analisar, nós for analisar como homem, friamente, foi um período muito difícil, porque você... E longo, né? E longo, né? Porque é culpado, ou seja, sentenciado pelo um crime que cometeu, fica poucos dias, porque se eu analisar 2 anos e 7 meses para 14 e meio, é muita coisa. E de repente, aí como o senhor disse, liberto, sem usar droga, lustro, casado, pai de família, congregando, indo na igreja, e de repente me vem uma cadeia para tirar 14 anos e meio no seu coração Inocentemente. inocente. Como que foi agora vamos lá, como que o senhor, posso fazer essa pergunta para ele? Isso. Como que você superou? No começo foi muito difícil, mas como que você foi superando dia após dia? Eu acho que Isso. eu acho que agora que o testemunho vai ser forte mesmo agora. Por quê? Porque agora é onde as pessoas vão começar a entender o processo de Deus na vida de uma pessoa. Que o crescimento, a libertação, a transformação, ela não é através de um oásis. Ela é através do deserto. O oásis, né, o banquete, os anjos são depois do deserto. Sim. Né? Depois de superar. Justamente. Mas ó, pra você ver que interessante, o pastor Dio aqui tava... Dio, né? Tava falando aqui sobre a situação da revolta. Eu quero dar uma palavra sobre essa situação. No começo, pastor, eu não vou mentir pro senhor. Houve um questionamento meu, porque era muito recente eu haver me convertido, fazia 1 ano e pouco eu estava na presença de Deus. Engatinhando na fé. Justamente. O processo de libertação. Justamente. Aí você imagina, você é jogado dentro do deserto, né? Por uma situação que você não cometeu. Você imagina o que Satanás tentou fazer com a minha mente. A luta, hein? Porque se eu falar pro senhor que foi fácil durante todos esses anos, rapaz, eu gemi com a minha família durante esses 14 anos e 7 meses, pastor. Se eu vim aqui falar pro senhor, aqui tentar mostrar pro senhor algo da minha parte que foi forte, que eu fui aquele resiliente. É mentira minha, rapaz. Teve um momento que eu não tinha força nem pra orar de joelho. Nem pra chorar. Essa é a verdade, bispo. Tá? Essa é a verdade, porque tinha momentos que eu não tinha nem força pra me orar. Sabe quando você tá naquela fase da sua vida? Essa não foi poucas, não foi muitas, durante esses 14 anos, 7 meses, que eu ia dormir falando com Deus que eu não tinha força para me orar. E as minhas palavras eram únicas. Falava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me ajuda. E ali eu dormia. E no outro dia eu acordava e eu sabia que eu tinha mais um dia para caminhar naquele deserto. E eu não podia desistir, bispo.
Eu não podia desistir porque eu tinha uma família e eu tinha um objetivo. Eu precisava passar por esse deserto Tem uma e família, né? chegar lá na minha terra prometida, que era a minha liberdade, junto com a minha família aqui fora que estava me esperando. Então foi um processo muito difícil, muito doloroso, Aí é forte, hein? sabe? Foi De doído verdade demais. mesmo, muito doído, pastor. Porque hoje em dia, eu vou ser sincero para os senhores, eu não estou aqui criticando não órgão público nem nada, isso não me compete a mim não, tá? Não me compete a injustiça da terra, foi que nem o nosso apóstolo pregou, é olhar para frente, Sim. tá? Esquecer o que ficou para trás. O sistema pesado, ele existe. Justamente, o sistema hoje brasileiro, ele não recupera ninguém. Não transforma ninguém. Tanto é que está aí a reincidência de números e dados que o bispo trouxe, que a cada ano que passa cresce. Cresce. Então não é eu que estou aqui criticando, não é eu que estou falando, isso daí são dados. E esses dados são dos próprios governos, que soltam das polícias, enfim, das instituições. Né? Então, o sistema carcerário brasileiro, ele não transforma a vida de ninguém, não. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele muda a história. Ele não somente transforma, como ele muda a história da pessoa. Esses 14 anos e 7 meses que eu passei naquele lugar, bispo, eu passei com a misericórdia e ajuda de Jesus Cristo na minha vida e na vida da minha família. E vou mais além, tá? Dentro desse processo de sofrimento, de luta, eu pude ver também, dentro desse processo no deserto, nuvem no deserto, coluna de fogo, maná do céu, codornizes da banda do mar, água da rocha. Isso é verdade mesmo, irmão. Eu creio. Tá? Isso é verdade, eu não estou aqui enfatizando uma situação, creio, não. eu creio. Eu estou falando o que eu vivi durante todos esses anos. Eu creio. Porque fazia pouco tempo que eu estava trabalhando, que Deus tinha mudado a história da minha vida. Eu não consegui deixar nada para minha família quando eu fui preso, bispo. Porque eu passei uma vida no crime. O diabo arrebentou com a minha vida, ele Tinha nada, destruiu com a minha vida. Quando Jesus me tirou da vida do crime, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Tá? Porque você, jovem que está ouvindo esse testemunho, isso é uma ilusão. Satanás, de repente, ele pega um aqui, tá? E mostra pra você ele com um carro, mostra ele com uma biqueira, mostra ele com uma moto bonita, uma bela garota na garupa, dentro do carro, aquele som alto do funk, do Cordãozão de pagode, ouro, né? cordãozão de ouro, e você tá aí se iludindo, achando que você vai conseguir chegar onde ele chegou. Mas isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira, bispo, tá? Isso daí é uma ilusão pra te levar até o abismo, pra te levar até o inferno, pra te levar no fundo do poço. E se no fundo do poço você não decidir estender as mãos para Jesus, o seu lugar é o quinto dos infernos. É a realidade, bispo. Tá? Essa é a grande realidade. E eu pude passar esse processo, meu irmão, com Jesus no deserto, cuidando de mim e cuidando da minha família. Por quê, bispo? Quando eu fui preso, que nem eu narrei o testemunho, Deus havia nos dado o Isaac Emanuel. Quando eu fui preso, bispo, agora nessa situação em 2010, o Isaac ele só tinha 6 meses de idade. Recém-nascido, né? Recém-nascido. Eu saí agora 3 meses atrás, o Isaac já tinha 15 anos. E dentro desse processo, que eu fiquei esses 14 anos e 7 meses, Deus nos deu o Pedro Daniel e por fim nos deu o nosso caçula, o Davi Noah, a nossa bênção. Quantos? 5? 3 filhos. 3. Isaac Emanuel, Pedro Daniel e o Davi Noah. Aqui todos têm dois nomes. Justamente. E dentro desse processo, Deus ainda fez a minha família crescer ainda. E cuidou de mim, cuidou da minha esposa, né? O qual a gente já está casado há 22 anos pela glória de Deus, a mãe dos meus 3 filhos, a mulher que eu amo, tá? E ali deu força para ela durante todos esses anos, bispo. Sem faltar uma visita, indo me visitar com os meninos na porta da cadeia, com sol, com chuva, com frio, os meninos sentados no chão da van, a van lotada, o ônibus lotado, aquela loucura, tá, bispo? Porque é isso daí que a família passa, tá? É isso que a família passa. A família sofre juntinho com você dentro desse como processo. se estivesse preso também. Justamente. Ficar preso, né? Tá. Então eu vi a poderosa mão de Deus dentro desse processo de deserto da minha vida. Eu vi a mão de Deus. Cuidando de mim, cuidando da minha família, não permitindo a gente mendigar o pão, tá, bispo? Não permitindo a gente passar fome, tá? E Deus, ele cuidou de nós durante todos esses anos. Mas aí você trabalhava lá dentro? Então, a situação do trabalho, o que acontece? Durante o período do CDP e da penitenciária, eu não consegui trabalhar, não, tá?
porque há uma escassez de trabalho dentro das A demanda é penitenciárias, muita. né? Tem que orar muito para Orar muito, conseguir é. um trabalho. Justamente quando você consegue um trabalho dentro de uma penitenciária, me desculpe falar, tá? É um trabalho para você ganhar um miserê, tá? 30, 40, Só 50 para reais não por ficar mês. com a mente Só pra travada. ocupar a Só mente. que você não consegue ajudar a sua Ô, família, Wagner, mal se manter. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não esqueço. Mas a gente fica sabendo aqui fora, né, que inclusive tem diversas críticas. Eu vou até o senhor tocar nesse assunto. É verdade que todo reeducando Reeducando. recebe o auxílio reclusão? Todos? Não. Vamos lá, bispo. Isso aqui é bom para nós tirar umas dúvidas. Essa né? situação Então, do auxílio reclusão, ela é uma situação limitadíssima, tá? A gente vê esses meios de comunicação, televisão, esses grandes repórteres renomados. Quando eu digo grande, humanamente falando, é grande né? mídia, Porque né? grande mesmo, há só um que é Deus. Criticando e falando que o preso vai preso e tem tantas alimentação por dia e ainda recebe o auxílio reclusão. Isso é uma mentira, tá? Isso é uma grande mentira, tá? O auxílio reclusão, ele é dado à pessoa, tá? Que ela estava trabalhando, que ela era registrada Registrada em carteira. na carteira, tá? Agora, é claro que a regra mudou, agora que essa nova lei trabalhista, a regra mudou e a gente não vai entrar nisso, mas na época que eu fui preso, eu fiquei sabendo que a pessoa que recebeu o auxílio reclusão, até mesmo por você ter o contato com as pessoas lá dentro, né? A pessoa tinha que ter no mínimo 3 meses de registro. Tá? Então, por exemplo, a pessoa vai presa hoje e ela tinha ali, ela estava trabalhando. 60 dias de trabalho né? não tinha direito. Não, ela tinha que ter 3 meses de registro. Teve 3 meses de registro, ela passa, se ela tiver dependente ainda tem essa, tá? Ela tem que ter filhos, tem que ter alguém que dependia dela, tem que ser comprovado. Certo. Porque para você arrancar dinheiro hoje do INSS não é fácil, não. Você vê na televisão a luta aí dos aposentados que trabalham uma vida contribuindo e depois, quando vai dar entrada lá, passa anos para receber INSS. E você tá achando, você que tá do outro lado que critica, que um reeducando um preso consegue com tanta facilidade, se não for debaixo das regras do INSS, para conseguir o auxílio, você tá enganado. Você tá enganado. Tá? A pessoa que recebe o auxílio reclusão lá, eu posso dizer para você que a cada 1.000 é 1 ou 2 que recebe o auxílio reclusão, tá? E debaixo de regras ainda, porque se você não preencher os requisitos, você não recebe não, tá? E sobre a questão da alimentação, você que fala aí da alimentação do preso, de repente, né, critica, né, e fala que preso tem vida boa, não, preso não tem vida boa, não tem. Aliás, eu não vou nem entrar nesse âmbito de vida boa, não, porque o cara cometeu o crime e ele tá lá pagando por uma situação, mas eu acho que deveria ter um pouco mais de carinho com o preso, né? Porque, na verdade, o que muda a vida da pessoa é o amor, né? É o amor que muda a vida da pessoa. A gente aqui, na oportunidade que temos de ir nos presídios, bispo, fazer culto aí para alguns que a gente tem a possibilidade, a condição de ir. Nós temos ali um carinho com todos e, na grande maioria, a gente abraça, né, bispo? Sim. Temos abraçado cada um deles. Vem até nós e abraçamos eles. Não tem uma pessoa que vem até a mim, o bispo, ou os outros que são... É uma equipe bastante grande, né? assim. Todos nós abraçamos. Estamos lá para levar a palavra, mas levar o amor também. Porque está tudo conjugado. O amor, a palavra, o zelo pela ovelha, ou seja, você vai lá para passar o azeite no machucado da ovelha, você vai tratar da ovelha. Então, você se desprende do seu eu, sem julgamento, zero julgamento, você se desprende do seu eu e vai lá e abraça, como se tivesse tudo ok. E está tudo ok dentro de cada um de nós, está tudo ok. E nós vamos lá para fazer o resgate da ovelha. A ovelha, quando você sai de lá, que você acabou de fazer o culto, de evangelizar e tudo mais, você sai de lá, você deixa, vamos dizer aqui, um legado lá dentro. Ou ele vai te lembrar, aquele pastor, aquele bispo passou por lá e vieram aqui e ficou algo da parte de Deus que ele trouxe aqui para nós. Então, o interessante de você ir desprendido é porque você vai para fazer a mudança. Se a ovelha está lá machucada e você vai como se fosse de salto alto e pisa na ovelha, como eu já vi outras situações assim, machuca a ovelha, ela fica lá embaixo, machucada e você volta achando que fez a obra. E isso não é assim. Na verdade, a obra é você se desprender do seu eu, sem olhar o defeito, o erro do outro, do irmão, e trazer ele à superfície.
com carinho, com respeito, que todos merecem, com amor, pregar a palavra, terminou o seu horário, você vai. E aí eu pergunto para você, Wagner, você recebia a visita de alguma igreja que pudesse, nesses 14 anos, trazer uma palavra para você lá dentro? O pastor, é interessante o senhor abordar essa situação na entrevista. Por quê? Porque lá dentro do cárcere, eu passei esses 14 anos e 7 meses servindo a Deus. Tá? Graças a Deus, Deus não permitiu eu voltar para trás. Tá? Eu não voltei a usar droga, eu não voltei pro crime, né? Ainda com muita dúvida, com muito questionamento no começo, não vou mentir, porque eu não sei o porquê de toda essa situação. Muitos porquê, né? Sem resposta, porquê, né? Eu não sei o porquê disso tudo, se foi colhendo pelo que eu fiz no passado, se foi um processo de Deus na minha vida, eu não sei. Na verdade, não cabe a mim. Tem situações que a gente vai passar nessa terra, a gente nunca vai entender é verdade. o porquê. Né? Mas o mais importante é que Deus fez com que cooperasse para o meu bem toda essa situação. Porque a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu passei esses 14 anos, 7 meses, pela misericórdia de Deus, servindo a Deus. Participando dos cultos, morando nas igrejas, né? E realmente, o pastor, a gente tinha assim, a visita de várias igrejas, de vários ministérios, como a Mundial, como outros ministérios que abraçam essa causa do cárcere, né, que na verdade essa causa do cárcere é um mandamento de Jesus, né? É um mandamento de Jesus, que quando você visita um desses pequeno, é como se a ele mesmo estivesse visitando, né? Porque foi isso que Jesus fez quando ele estava na terra, bispo. Ele deu o exemplo de estar do lado do necessitado. Se você ver os evangelhos, você vai reparar que Jesus ele sempre estava do lado de quem? Dos necessitados. Dos piores. Justamente. Dos rejeitados, né? Dos esquecidos, dos enfermos. Abatidos. Justamente, tanto é que quando lá em Mateus 11:28 ele faz aquele convite, porque a palavra vinde a mim, ele é um convite, né? Quando ele faz um convite, ele só faz um convite para os arrebentados da época. Sobrecarregado, né? Cansado, quer dizer, você que já não está aguentando mais, você que está desesperado, com sobrepeso, que já não está aguentando mais, o convite é para você que está aí desse lado, que já não está aguentando mais, está na vida do crime, está usando, está bebendo, de repente está desanimado, está angustiado, está batido, de repente pode ser que você esteja igual eu um dia vivendo, já não aguentava mais, já não tinha mais força para sair da droga, né? Jesus está fazendo um convite para você aí, ó. Para você, vinde a mim. Esse versículo aqui me marcou muito quando eu comecei a fazer os trabalhos nos cárceres. Comecei em 2010, finalzinho de 2010 para 2011. Inclusive eu encontrei o Wagner, eu conheci o Wagner no CPP em Porto Feliz. Porto Feliz. Justamente. Não me recordo o ano, mas se não me engano foi lá pro ano de 2019, por aí, foi? Não, foi... 20. Não, foi... eu cheguei lá em 2021, eu conheci o senhor... Foi por isso. Foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. Mas eu já fazia aquele CPP desde 2017. Desde quando foi inaugurou o CPP de Porto Porto Feliz. E essa palavra aqui que me marcou. Porque eu já conheci muitos que estavam presos, né? Pessoas já passou na mídia, pessoas que têm delitos aí, crimes muito famosos que repercutiu até lá fora no exterior. E eu conheço a pessoa quer falar algo e eu falo, não, meu filho, eu não vim aqui saber do que você fez. Não quero saber eu falo assim diretamente, não quero saber do seu B.O. Eu vim aqui pregar o evangelho. Então assim, muitos querem contar para nós o que está se passando pela vida deles. E eu falo sempre, não, eu não vim aqui para isso. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui para pregar o evangelho, te dar um abraço e te dizer que a sua vida tem jeito. Quero saber o que você fez ou praticou. Eu não vim aqui com o homem natural, né? Porque se a gente for com o homem natural e ver certas situações, a gente não vai nem pegar na mão, né? Mas o que o Wagner estava falando, e o Edilson está aqui, ó, Hebreus 13, versículo 3. Essa palavra aqui eu peguei para mim no começo. Diz assim, lembrai-vos dos encarcerados. Vou repetir de novo. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeitos vós mesmos em pessoa fosses maltratados. Ou seja, se eu for lá não sentir o que o preso sente, não sentir a amargura dele, a dor, a ausência da família, a ausência de tudo que ele tem ali, se eu não for lá e me sentir como um preso, porque nós estamos presos junto com eles, ali no momento do culto. Se o pastor, o bispo, o padre, sei lá, o sacerdote for lá
e não se compadecer deles, da vida deles, e não pregar o evangelho com amor, e ver eles como almas, não vai causar efeito. É o sentimento de compaixão, Sentimento, né? sentimento de compaixão, carinho, amor, não é como nem muitos falam, que muitos me respondem nas redes sociais, não entendem. É assim, eu também ignoro, que a pior coisa para um crítico é você não respondê-lo. Deixar ele falando sozinho. Eu não vou lá compartilhar e nem concordar com o que eles fizeram, deixou de fazer. Não. Vou lá pregar o evangelho. Vou lá pregar a palavra de Deus. Pregar o amor de Cristo. Levar a libertação espiritual para eles. Sim. A liberdade física, quem compete, isso aí é o Estado, é a justiça. Agora, a liberdade espiritual, nós temos essa obrigação, essa incumbência de levar a palavra para eles. Verdade. Então é isso. Conheci o Wagner lá e jamais, eu nunca fiquei sabendo, nunca me falou nada. Aliás, se ele fosse falar, talvez eu ia falar para ele, não, meu irmão, não quero saber do seu BO, quando você sair um dia, Né? a gente possa até te ouvir. Sim. Mas o intuito do evangelho é esse, é transformador. Por isso que, Wagner, agora te fazer uma pergunta, o trabalho das igrejas é importante nos cárceres, Wagner? É importante? O bispo, o trabalho das igrejas dentro do cárcere, pastor, é essencial, né? Porque a igreja, na verdade, que são os senhores sacerdotes, é o transmissor da palavra de Deus, é aquilo que leva à mudança de vida, né? Foi o que nem eu falei para os senhores, o que me permaneceu de pé durante todos esses anos foi a palavra de Deus. Que lindo, né? Se eu te falar, Maravilha. Com certeza. porque assim, seria uma hipocrisia da minha parte eu vir aqui e tentar me engrandecer, bater no peito e de repente julgar aqueles que estão do outro lado sofrendo, né? E querer dizer que eu fui forte, eu fui nada. Eu sofri durante esses anos todinho. Eu gemi. Se não fosse a palavra de Deus na minha vida, né? A pregação, os cultos, a adoração a Deus, a oração, o jejum, né? As armas espirituais que são disponíveis para nós, né? Eu não teria vencido esse deserto, não. Eu teria morrido nele. Essa é a grande realidade, bispo. Eu né? creio. Então, a importância hoje do evangelismo carcerário se resume em mudança de vida. Se resume, bispo, em alento, sabe? Quando você já não está aguentando mais, quantas foi as vezes que eu subia para ir no culto, para assistir um culto, e eu estava angustiado, eu estava aflito, eu estava desesperado, eu já não aguentava mais, né? E eu ouvia ali uma palavra, Deus falar comigo, e aquilo ali vinha como um renovo, né? É como conforto, né? aquele pãozinho e aquela água que Deus falou para Elias, come, bebe, levanta, porque a caminhada ainda é longa ainda, né? Quantas vezes eu não precisei comer desse pão, beber dessa água e continuar essa caminhada, né? Que foi longa durante esses 14 anos, 7 meses. Então, para mim hoje, se resume o evangelho dentro do cárcere como mudança de vida, Glória como a Deus. transformação, como um alento para aqueles que já não estão aguentando mais. Eu dou graças a Deus porque é o seguinte, dia de domingo para mim não é fácil. Principalmente aos domingos, né? Eu tiro só um domingo da Santa Ceia, às vezes, quando dá, para eu ficar na igreja. Às vezes ali eu fico até 10 horas, né? 9h30. Ali participo só do início do culto. O apóstolo ali na hora do louvor, da adoração, você fica assim, quando eu fecho os olhos, eu me sinto dentro do presídio. E hora marcada para ir, porque não é fácil você sair da capital para Porto Feliz, são mais de 100 quilômetros de distância, para a Baixada Santista, que nem eu vou um domingo para Porto, domingo para a Baixada. Eu saio do culto ali, no início do culto. Aí você chega ali à tarde, ali os irmãos já, né? E ali é muito recompensador a alegria deles, a maneira o gesto de carinho que eles recebem, que eles você vê aquelas expressões do rosto que eles vêm, né? Para nos receber, angustiados às vezes. Outras vezes eu digo, meu Deus, eu não vou. Que louvor lindo, que oração. Eu não vou. Mas quando eu fecho os olhos ali do lado do altar ali do Carneiro Leão, que a igreja é a mesma ali, fecho os olhos, aí eu vejo os irmãos me recebem. Eu tenho que ir, aí eu deixo ali. Por isso que eu perguntei para você se o trabalho das igrejas é importante, porque eu não falo a Igreja Mundial do Poder de Deus, as igrejas, porque não é só nós. Eu queria... Eu não vou estender mais, porque nós já estamos no final, Eu né? vou fazer uma pergunta aqui para o Wagner. Você tem sua mãe e seu pai ainda?
Sim, meu pai hoje ele está com 74 anos, graças Ah, a Deus. novo, Minha novo. mãe com 64, estão vivos, Então, graças a Deus. eles são convertidos também? O meu pai ele aceitou Jesus, se batizou. A minha mãe também conhece a palavra, aceitou Jesus, enfim. Estão vivendo um processo espiritual na vida deles. Mas assim, quando você falou para eles que tinha aceitado Jesus, que a tua vida começou a mudar, qual foi a visão que eles Dá tiveram para você ver que disso? interessante, né, pastor? A gente até passou essa parte aí, porque o testemunho é muita coisa, às vezes com Precisava de pouco um tempo a dia, gente não Sim. consegue, né? Mas a precisava de gente 10 tenta horas aqui, para Você ouvir vê que tudo. interessante que quando eu comecei a ir para a igreja, eu não falei nada para minha família, né? Porque não eu falei para os senhores. Eu atravessava o Parque Dom Pedro, ia para lá, e, enfim. Aham. É. Só que, de repente, isso palavras da minha mãe, tá? Isso aqui eu não tô falando o que eu acho. Isso o que ela contou depois, Sim, sim. né? Ela falou que começou a ver algo diferente. Cara, esse menino não tá usando mais droga, não tá Mudança, saindo né? mais. O que tá acontecendo com esse menino, meu? Então, assim, é, as pessoas à sua volta, elas começam a identificar e ver aquilo que está acontecendo na sua vida. Aí foi quando um dia ela me questionou, falou, mas por que você não está usando mais droga? O que está acontecendo com você? Eu falei, não, mãe, conheci uma igreja assim, 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 não sei o que lá. Aí eu levei minha mãe na igreja, na época, na Mundial, Que tudo, né? bacana. Enfim, e essa aí, né, a família mesmo identificou na Então, época. o interessante que a gente costuma falar isso sempre lá é que quando você começa a ter mudanças dentro de você, você começa a ter os seus frutos também. Você começa a entregar algo que edifica a vida do próximo. Que também não é ser um amor que vem de Cristo Jesus para a nossa vida, né? E aí as pessoas começam a perceber que você está diferente. Que Pra mudar, houve né? realmente uma transformação de vida. E isso também, é como eu falei para o bispo outro dia, a gente está falando sobre a questão do fruto do perdão e do fruto do arrependimento. Uhum. Esse fruto, ele também é dado para cada um de nós pelo Espírito Santo. Ele entrega para você. Então, quando você começa a trazer algo de dentro para fora de você, porque antes o que saía de dentro de você não era bom, mas hoje é bom. Então, quando as pessoas começam a identificar que dentro do Wagner tem algo bom, é bom ficar perto do Wagner, porque o que sai dele é bom, vem do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus agora passa a fazer morada no Wagner, e agora o que sai do Wagner edifica outras vidas. Ela começou a identificar isso. As pessoas identificam isso, que realmente está tendo mudança. E aí tem a questão da curiosidade agora para o bem. Eu quero conhecer por que ele mudou. Que mudança foi essa? O que está acontecendo? Eu quero ir lá, eu quero observar. Então já se cria uma facilidade para você poder conduzir a pessoa até a igreja e falar, eu estou bebendo dessa água aqui. Água espiritual. Aliás, tremendo isso. na época que eu comecei a ir, né, para a igreja na época, os rapazes da comunidade, da favela, que eram os meus parceiros na época, também falavam, mas você está de brincadeira, cara, você não está usando mais droga? Porque vinham oferecer o baseado, vinham oferecer a cocaína, Rejeitava. né? E eu falava, não, tô tranquilo, tô firmão. Mas por que você tá usando? O que tá acontecendo com você? Aí eu falava, não, tô indo numa igreja ali. Mas você tá indo na igreja, meu? Tá Tipo, né? doido, pirou. Aí você vê que interessante que depois eu comecei a levar eles na igreja também, né? Aí eles passaram aí na igreja comigo, tanto é que esses na época, né, antes de eu ser preso por essa situação que eu passei a levar, uns tá até hoje convertido, outros desistiram e voltaram para trás, né? E assim foi o processo, né? E a gente leva mesmo, bicho, a gente convida, a gente fala de Jesus, porque aquilo que ele fez na minha vida, o Senhor Jesus, é justamente aquilo que eu quero que ele faça na vida das pessoas, né? Então eu quero, esse foi o meu objetivo de ter vindo hoje aqui, pastor, o bispo, foi justamente desse, tá? Não era de repente, é claro que o foco aqui era mostrar, que nem o pastor mesmo disse, tentar abordar ali que não há um limite para Jesus alcançar, né? Mas o meu maior foco aqui é de mostrar para as pessoas o quanto Jesus ele é bom, né? E o quanto Jesus ele pode, né, te alcançar, né? Ele pode mudar, restaurar, transformar a vida da pessoa. Basta você querer, basta você dar ouvido para aquele convite, o vinde a mim, né? Dê o ouvido para o convite, você pode ter certeza, ele vai mudar a história da sua vida. Aliás, Bicho, se o senhor me permite aqui, por favor, Fica à vontade, meu irmão. eu também não poderia, embora se a gente for estender aqui para todo mundo aqui, né, pode ser que uns fiquem chateados ou não, né? Mas eu também não poderia deixar de estender aqui o meu abraço, o meu carinho ao Bispo Dalto, que é Sim, sim. parceiro de vocês nessa empreitada, né, que faz também evangelização nos presídios, inclusive junto com o senhor, lá no presídio onde eu conheci os senhores lá no Céu Aberto Porto Feliz, Porto o Feliz, companheiro Luiz, né?
e o nosso amigo pastor Genilson também. Foram os irmãos que eu conheci lá também fazendo o trabalho da igreja, né? Então eu queria aqui também desejar o meu abraço, o meu carinho, meu amor aos irmãos também, em nome de Jesus, e vários outros irmãos de outras igrejas também que levam o evangelho, né? Eu também queria também deixar o meu abraço, o meu carinho, porque a gente ouvia as pregações dos irmãos da Mundial, mas também nós ouvia também dos outros irmãos das outras igrejas, Sim, que eles sim. também levavam Muito o evangelho. importante. Então parabenizar aqui os irmãos pelo lindo trabalho, né, de evangelismo nos presídios do estado de São Paulo. Glória a Deus, maravilha. Sempre que a gente tem a oportunidade de estar entrando e estar colhendo testemunho lá dentro, acontece os montes de testemunho, e a gente vai abrindo o leque para muito mais e se dedicando, porque quando você vê algo acontecer dentro, como você está falando agora do bispo Dalto, do pastor, do irmão Luiz, enfim, eu chamo vocês das pétalas do Senhor, né? Porque traz sempre uma riqueza para nós. Nós acabamos nos alimentando, né, daquilo que Deus propõe para você, ou propôs para você, e você, ao receber uma palavra que nós também recebemos, fomos para ensinar, mas não ensinamos coisa alguma, aprendemos, muito pelo contrário, e voltamos saciados daquilo que Deus entrega para a gente lá dentro. E é como se fosse aquele nosso alimento espiritual, o alimento espiritual que você traz para casa. É tanto que quando a gente volta feliz cantando, né, louvores, adorando a Deus, porque em todos os presídios, são vários, e eu faço bem menos, o bispo faz muitos, mas em todos os presídios que a gente entra, né, a gente sai com uma história diferente. Algo aconteceu. Um testemunho aqui, outro ali. Já teve pessoas que falaram para mim, olha, eu estou aqui preso. E esse pegou 32 anos por aí, nunca teve uma visita. Ele estava em Guarulhos, lá no 8. Ele falou, nunca tive uma visita, mas não me falta nada. E eu não estou mais preso aqui. Eu não me sinto mais preso. Eu estou em liberdade. Eu falei, mas você não tem visita por quê? Ele disse, a minha família é da Paraíba. Nunca ninguém veio aqui para me fazer uma visita. E não falta nada, absolutamente nada. Eu não estou mais preso, pastor. Estou bem aqui. Esperando o dia do Senhor, já não tem mais aquela, como é que se diz? Aquele desespero. Ansiedade para ir embora. Ansioso e tudo mais. Não, eu estou em paz. Estou em paz. O que eu entendo com isso, irmão Wagner, é que quando o Espírito Santo de Deus faz morada, até Filipenses 4,19, né, o Senhor, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades em poder e glória. Então, para aquele homem que está em Cristo Jesus, ele está suprido em todas as suas necessidades, independente do lugar que ele está. Se ele está no presídio, se ele está no trabalho, se ele está na rua, se ele está em casa, onde ele estiver, ele está suprido de suas necessidades. É claro que aí é necessário você se colocar verdadeiramente diante do autor e consumador da tua fé em todo o tempo, da nossa fé, porque ele começa a suprir, né? Eu vejo a sua história assim. O período mais difícil se tornou um período fácil para você. Claro, assim, eu estou colocando aqui assim, porque Deus estava contigo. Porque ninguém suportaria um tempo desse gratuitamente, vamos dizer assim, sem ter culpa alguma. E ainda dizer assim, passei o período na misericórdia pela misericórdia do Senhor. Eu achei muito interessante a questão da nuvem, do deserto, das cordonices e tal, enfim. Né? Por quê? Porque Deus estava te proporcionando, te sustentando ali, no lugar onde ninguém mais poderia te sustentar. Mas você não negou a sua fé. E Deus está te dando vitória e vai entregar muita coisa ainda, em nome do Senhor Jesus. Eu creio dessa forma. Amém? Pode falar, bispo, fica à vontade. Eu tô com saudade já. Chegou o fim. Tá com saudade? Já. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Na verdade, você chegou ao fim não, porque nós estamos aqui, ainda nós temos 4, não chegou ao fim ainda não. Mas... Tem terreno ainda para você andar aí. É que o senhor estava falando, ele falou, né, é muito importante. A equipe, gostaria também de dar um abraço à minha equipe, glória a Deus por isso. Louvo a Deus todo dia pela equipe maravilhosa que tem. São pequenos, mas são grandes diante de Deus. São pessoas que eu peguei, Wagner. Muitos ali não vou nem dizer quem são, porque muitos já tinham sido até rejeitados. Pessoas excluídas que chegavam e diziam, olha, não tenho mais jeito. Fulano me rejeitou, eu falei, mas... Não tem nem lugar para mim. Não tem lugar para mim. Uma igreja com 20 mil pessoas, cadeiras, e a pessoa diz assim, não, fulano falou que aqui não tem espaço para mim mais.
Eu falava, mas fulano falou, foi o homem que falou. Você não serve para a obra do homem, mas para a obra de Deus você serve. Então vem trabalhar comigo, vamos evangelizar. E Deus está te dando uma oportunidade. Então a equipe, são uns homens assim que não têm aparência, né? São estranhos. Começa por mim, mas o coração é grande, o amor é grande, eu aprendo muito. Tudo que eu devo, aliás, tudo que eu aprendi hoje no Evangelho, claro, eu aprendi na Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas tudo que eu aprendi no Evangelho, na Bíblia, histórias maravilhosas, belíssimas, história triste, histórias que a gente carrega conosco, testemunhos, mudança de vida, transformação foi nos cárceres. Hoje eu vivo no cárcere. O cárcere também mudou minha vida, mudou minha história. Não que eu estive preso, graças a Deus nunca fui preso, posso dizer. Mas esses 14 anos que eu estou trabalhando nos cárceres, Deus mudou completamente o meu jeito de pensar, meu jeito de agir, o meu jeito de amar, meu jeito de falar. Tudo, mudou tudo completamente a minha história. E tudo que eu tenho hoje, agradeço primeiramente a Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus e o evangelismo nos cárceres. Histórias belíssimas que a gente não sabe. Tremendo. Quem prega nos cárceres tem experiência que outros não têm. Então eu quero... Eu lembro um dia, né? Sim, senhor. Lá para você aqui. Eu estava pregando lá no Raio 8, lá do... Também foi Guarulhos. Guarulhos. E eu estava pregando lá em Isaías, o livro de Isaías. Não me lembro aqui agora que capítulo que era. E aí eu estou lá, tô trazendo uma palavra e tal, e Deus fala para mim assim, não sei se eu já comentei isso com o bispo, e Deus falou para mim assim, fala sobre o girassol. O senhor comentou comigo. Comentei, né? Fala sobre o girassol. Quer dizer, tinha pouquíssimas pessoas ali. Lá tinha, na época acho que tinha 550, 650, enfim. Tinha lá uns 30 estourado ali. O resto estava todo ali disperso ali, um fazendo uma coisa, outro andando, fazendo exercício e tal, né? E eu tô lá. E Deus fala para mim assim, olha, fala sobre o girassol. E eu falei, mas eu não sei nada. E eu estou pregando, mas conversando com Deus ao mesmo tempo. Eu não sei nada, Senhor, sobre o girassol. E ele fala sobre o girassol. Aí eu falei amém. Quando eu falei amém, a palavra fez isso aqui, ó. Veio completo. Porque o que é interessante, eu sempre gosto de enfatizar isso, é a questão da obediência. Obediência dentro do teu trabalho, da tua vida, em tudo que você vai fazer, se você está em obediência, você não vai sofrer nenhuma consequência pesada por causa da obediência. Porque ela manifesta a justiça de Deus, a verdade. Obediência. Quando eu falei assim, amém, a palavra ela fez isso. Uma concordância, né? Aí eu comecei a falar. E falando de algo que eu não conhecia. Então eu comecei, o início da parábola foi, havia um homem solitário, desprezado pela família, pela sociedade, e morava numa casinha, no meio do mato, não recebia visita de ninguém. Mas um dia ele recebeu uma semente. Ele foi para casa, plantou aquela semente. A semente, então, germinou, brotou, cresceu e deu uma flor. Quando eu começo a falar sobre a flor, que é o girassol, a flor é o girassol. As pessoas que estavam lá dispersos, eles fizeram assim para mim, ó, e vieram correndo até onde eu estava. Para você ter uma ideia, cinco caiu ali na minha frente, 5 ali. Caíram 5 no chão na hora. Vieram correndo aqui e se jogaram no chão, caíram no chão, pedindo perdão a Deus. Forte, né? E eu comecei a falar. Eu falei então que esse homem, ao receber, ao plantar e nascer, brotar a flor, começou a receber visita. Eu então disse, tem pessoas aqui que não recebem visita do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus irmãos, não recebe visita de ninguém, portanto você é rejeitado. Como esse homem também é rejeitado, mas ele plantou a semente. E a partir do momento que essa semente então deu a flor, chamou a atenção das pessoas, e a flor era a palavra, e a semente era a palavra de Deus. Então eu dizia, eu vim trazer essa semente para você hoje, e você que não tem visita de ninguém, você pega essa semente e vai plantar lá na sua cela. Você pode não ter visita nem do seu parceiro do lado. Você vai receber a visita dele. Só que esse homem, quando as pessoas se davam conta de ir embora, ele nunca despedia as pessoas vazias. Ele entregava uma semente para cada um deles.
Eu trouxe essa semente para você hoje. Eu estou entregando essa semente para você hoje. E você vai plantar essa semente. E você vai começar a receber visita. Mas quando você receber a visita, você não vai deixar a sua visita embora sem entregar para ele essa semente. E daqui um pouquinho, na tua casa, na tua família, vai ter um grande exército de homens pregando a palavra de Deus. Eu me lembro até aí do que Deus me deu para mim. E naquele momento, bispo, tinha, sabe quantos pastores ali? 4. 4 pastores tinha lá dentro, presos. Tinha um que estava com a barriga que estava estourando, ele saiu para fazer a cirurgia novamente, que abriu. Quando ele estava recuperando, ele voltou de novo e estava usando ainda A bolsa. a bolsa. O senhor, então, fez um reboliço santo ali, que eu, na verdade, eu não sentia o meu pé no chão ali. Para mim, eu estava no ar mesmo. E aí as pessoas vieram me abraçar e tudo mais e tal. E aí, quando eu saí, você lembra que naquela época lá atrás, quando a gente ia dar a mão para o pessoal lá, o Polícia Penal, eles rejeitavam, Acreditava. viravam as costas para nós Alguns, né? e diziam assim, olha, vai lá, vai pregar para os inocentes. Só a minoria faz isso. Cansei de ouvir isso. Muito pouco. Não, hoje isso zerou, pode-se dizer assim. Zerou, não tem mais. Zerou. Hoje não, hoje a gente é abraçado, eles pedem oração para nós, pede. eles pedem Bíblia para a gente, eles pegam o azeite. Entendeu? Então mudou. Mas o que foi que mudou? O nosso comportamento, aquilo que Deus implantou no nosso coração, a gente começa a distribuir, e aí começou então trazer vamos dizer aqui, trazer uma nova visão daquilo que eles entendiam, porque antigamente tinha uma pressão de um lado, uma pressão de outro, eu queria entrar para o evangelho, mas o outro não queria deixar, por isso, mais aquilo, enfim, nada disso. Hoje não. Com a Igreja Mundial, principalmente, nós temos esse carinho deles e retribuímos também esse carinho para eles, porque a gente pode abraçar, brincar com eles, na verdade. As outras igrejas não brincam, não estou falando de igreja nenhuma aqui, estou só dando uma pontuação aqui do carinho que a gente dá e recebe na entrada de cada presídio que a gente vai, né? É porque o polícia penal ele está mais atento do que o preso. Porque quando eu me apresento a primeira vez na unidade, eles querem saber o que é que eu vou fazer ali. Né? Eles querem saber o que é que eu vou fazer. Então, muitas vezes ele ouve mais o que eu falo, o que eu prego, o que eu ensino, do que os próprios presos. Quando eles percebem que realmente é 100% espiritual da palavra de Deus, que até ele sente a presença de Deus, ele sente algo diferente, aí eles sempre falam, isso aqui é o homem de Deus. Então essa pressão, isso aí sai. Então, quando a gente retorna naquela unidade, já somos tratados totalmente diferente. Então isso muda, porque tem muitos que realmente não convence, não. Amém? É muito forte. Muito forte isso aí. Bom, nós vamos então, partindo já para a parte final, eu queria falar com você que está em casa participando com a gente, com certeza você está aqui assistindo o podcast Além das Grades e tenho certeza que é só o início das pétalas que está vindo por aí. Hoje nós estávamos aqui conversando com o Wagner, ele com um testemunho muito forte, graças a Deus, o antes e o depois. Como eu falei para você, um conteúdo com 2 histórias com a mesma pessoa, o que ele viveu verdadeiramente foi muito forte. E nós estamos aqui trazendo essas pétalas do Senhor para a tua vida, para a nossa vida, para engrandecer, para crescer, e eu queria que você fizesse parte conosco desse trabalho. Nós somos pequenininhos, mas contando aí com a sua ajuda para você deixar o seu like, para você compartilhar, se inscrever no nosso canal, Além das Grades Podcast, para que a gente possa crescer junto, amém? E continuar com esse trabalho, glorificando e honrando o nome santo do Senhor Jesus. Quero aqui mandar também um abraço para o meu querido Nica Parafuso, que fica no coração de Belo Jardim, Pernambuco. E digo sempre para você que precisa qualquer tipo de parafuso, vai lá, ele é a última palavra em parafuso, entende? E se você de repente tiver faltando um parafuso na sua cabeça, vai lá, quem sabe ele tem para você esse parafuso, ok? Forte abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor para você que está participando conosco. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, Márcia Soares, que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida cada dia mais. Nós estamos aqui juntos e misturados no nosso trabalho em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, e isso em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Queria aqui também aproveitar que eu estava já esquecendo, agradecer ao Bispo Manuel, que está conosco aqui na bancada, trabalhando, Bispo, por favor. Então, primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao senhor também pela oportunidade, agradecer o Wagner, belíssimo testemunho, bem esclarecedor, forte, né? 2 situações totalmente diferentes, mas transformador. E nunca esqueça, além das grades, há vidas. A vida. Há vidas. Meu Só querido isso. Wagner.
Queria aqui primeiramente agradecer a Deus, né? Porque se Deus me deu essa oportunidade de estar dividindo isso com todo mundo, foi porque Deus cuidou de mim e da minha família Glória a durante todo Deus. esse Glória a tempo. Deus. Então a glória todinha a Deus. Foi que nem eu disse e vou narrar novamente. O objetivo de eu ter vindo aqui hoje é de mostrar para as pessoas o alcance do evangelho na vida delas, a mudança, a transformação. Então quero agradecer primeiramente a Deus, ao bispo, né? Ao pastor Gil pelo carinho, pela confiança, né, de me chamar. Um abraço também ao nosso líder, o apóstolo Valdemiro, a bispa Francileia, o bispo Jorge, pastora Nina. E também eu não poderia deixar aqui, né, de lembrar da minha esposa Urânia, meu filho Isaac, o Pedro, o Davi, né, o meu pai, a minha mãe, aqueles que, pela misericórdia de Deus, estiveram ao meu lado durante todos esses anos. O irmão até perguntou se eu tive visita durante todos esses anos, e a conversa acabou desencadeando para outro rumo. Eu tive sim, irmão. Graças a Deus, a minha família esteve do meu lado durante todos esses anos. A minha esposa, ela, pela misericórdia de Deus, ela não faltou uma visita. Todas as visitas ela esteve lá com os nossos filhos. Isso daí também dá força para nós também. É claro que a força principal ela vem do céu, né? Mas Deus, ele capacita, prepara essas pessoas para estar ao nosso lado. Então, eu queria agradecer a minha esposa. Um abraço, um beijo. E dizer que eu amo minha família. Muito obrigado por essa oportunidade, meu irmão. Glória a Deus, eu que agradeço aí você por nos trazer esse testemunho, nos confiar também que a gente possa junto contar aqui a sua história, junto com o Bispo Manuel. É sempre um prazer, né? Estar trabalhando juntos, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Abençoe o Vitor, em nome do Senhor Jesus, que está o Vitor conosco também, aí, a Deus família do abençoe. Vitor e tal. E que Deus venha abençoar cada vez mais cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, de fato, terminando, que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.